Barbosa lançou o debate e o John Arias acabou de reforçar. Será que ainda vale a pena sair em alta do Brasil para jogar na Europa? Ou o melhor caminho é buscar a idolatria de um clube gigante daqui do futebol brasileiro? Você já reparou? É cenário novo, tá todo mundo feliz, né? Vocês vão descobrir tudo isso hoje no Quadrado Mágico. Bruno Pet, Conrado Santana, Eduardo Barta e Vitor Canedo. E o nosso novo Quadrado Mágico, bastante empolgante. Mas antes, só chamar o cara que ajudou a gente a escolher o tema de hoje. Gabriel Barbosa tem alguma coisa para falar, por favor. O Memphis não é brasileiro. É o que a gente sente falta é de um cara que nasceu no clube e optou por ficar. Um cara que fez sucesso no Brasil e vem... Você acha que isso pode existir ainda no Brasil? Eu acho que sim. Tomara. Sério? Eu acho que eu faço parte dessa mudança. Eu acho que mais jogadores mais novos vão querer ficar no Brasil para poder viver isso. Eu acho que de um tempo para cá, eu acho que isso vem mudando muito. E é uma coisa que eu falo, e é verdade. Não sai do Brasil para ir pro 10º do inglês. Porque vai ganhar mais ou porque vai talvez preencher Não, o Brasil paga muito bem. Todos os jogadores que claro, tem alguns times que realmente é mais difícil, mas hoje já tem 3, 4, 5 times que pagam em dia, que pagam bem. Eu acho que daqui a pouco os clubes vão começar a melhorar e vão ter mais times para jogadores brasileiros ficarem aqui. Porque eu acho que no passado, se você jogou na Europa, a sua carreira foi horrível. Eu acho que tinha muito isso. Eu acho que hoje não, a gente vê vários exemplos aí, o Pedro tá aí no Flamengo, o Léo Ortiz tá aí, então, eu acho que o Arrascaeta vai fazer 10 anos, o Caio Jorge tá aí agora, artilheiro do Brasileiro, eu encho a cabeça dele, não vai parar, aqui, fica aqui no Cruzeiro. Mas não é tão difícil não ir para a Arábia, por exemplo, buscar esse caminhão de dinheiro lá? Cara, eu acho que, vamos supor, vem a propósito do Real Madrid, Barcelona e Manchester United, você não vai? Vou. Tem que ir. Tem que ir. Agora, vai pra, sei lá, pra China, pra Arábia, depende do momento. Um dinheiro que você nunca imaginou que você não quer ganhar na carreira. Mas aí a gente nunca sabe como é que também tá a vida do cara financeira. Será que o cara vai buscar pela família dele? Tem que ir na hora também acho. Concordo mas quando se torna uma opção... Entendi. Quando se torna uma opção, você tem a opção de ganhar muito bem no Brasil, jogar num time foda, e tu vai pra lá pra jogar no... Não vou falar nome, mas... No 10º do espanhol. Ou para não brigar por nada. Ou para ficar lá jogando em 5º e ter o selo joguei na Europa. Meio que você pra mim, quer dizer, pra mim, isso não vale. Pode dizer que alguém tem outra opinião, mas... Então, eu acho um tema fascinante, porque o Gabriel Barbosa falou ao Podpah, né, por mais ou menos uns 2 minutos e pouquinho, aí uma fala, e eu espero que a gente transforme num programa de 40 minutos. É a nossa meta, se passar um pouquinho também não tem problema. Já apresentar aqui os meus amigos de sempre, agora mais chiques, tirando eu, né, que eu tô aqui numa poltrona minha, não chegou. A minha tá, como é que é a sua piada que você tava fazendo antes? A minha poltrona é... você saiu do Brasil e foi pro Bournemouth. Eu fui pro Chelsea, o Conrado foi pro Arsenal, o Edu foi pro Manchester United. Entendi. Tudo bem? Como é que você tá? Tudo certo, maravilhosamente bem. Eu acho que o primeiro ponto pra gente levantar dessa bola em relação ao Gabriel é que, primeiro que é muito cômodo falar da posição dele, né? Porque ele é um dos maiores salários do Brasil hoje. Segundo informações, enfim, eu não tenho acesso a contratos, ninguém tem, né? E acho que não tem que ter mesmo. Mas, segundo informações que surgem, que saem nas redes sociais, o Gabriel tem o segundo maior salário do Brasil, abaixo só do Memphis. Neymar, uma bagatela, talvez. Talvez o Neymar, enfim. Tá ali no top 5 de maiores salários do Brasil, mais de 2 milhões de reais por mês. Então, assim, essa fala do Gabriel faz muito sentido pro nicho dele, que são os maiores salários do Brasil. Isso não funciona e não serve pro todo do futebol brasileiro. Acho que esse é o primeiro ponto que a gente tem que levantar aqui, que a gente vai debater aqui no programa. Chamar os meus amigos inseparáveis aqui. Gabigol. Estão bem vestidos hoje, hein? Gostei da minha camisa nova. Gostaram? Espero que o pessoal tenha gostado da minha camisa nova. Cara, perfeita. Né? Ficou ótimo em mim. Ótima aquisição. Ficou perfeita. A camisa não é dele, tá? Mas é que eu me recusei a usar a camisa da Colômbia hoje, então eu emprestei pra E a minha é do Newcastle, do Bruno Guimarães, tá? O Bruno Guimarães deu show com essa camisa aqui. Eu nem tanto, mas espero representar de alguma forma aqui. Gabigol, sem querer querendo, né? Acabou iniciando uma bela discussão. Eu acho que é um ótimo debate, é um ótimo tema. Nós temos elementos para discutir, para debater sobre esse assunto. Felizmente, porque mostra que o Campeonato Brasileiro também, o futebol brasileiro, está conseguindo entrar nessa conversa, porque durante muito tempo ficou ali parecendo que não dava para disputar, né, esses jogadores desse nível
como, por exemplo, agora o Arias foi, bateu lá, enfim, a gente vai falar mais sobre ele, mas acabou voltando. Bom, dito isso, é um debate de muitas variáveis. Muitas variáveis, tem muita coisa a ser discutida, tem muito caso a caso, tem muito contexto particular, tem muita coisa que a gente precisa entender cada movimento. Né? Não é simplesmente um movimento de transferência, saiu do Brasil, foi para a Europa, não deu certo e voltou. Cara, por que saiu? Por que voltou? Em que momento da carreira estava? Por que fez esse movimento? Por que fez um movimento contrário? Por que voltou? E eu acho que a gente vai ter... Nós temos muitos casos que em alguns tiveram sucesso, outros tiveram insucesso, tiveram sucesso indo, tiveram insucesso indo, tiveram sucesso voltando, tiveram insucessos voltando. Eu acho que cada caso é um caso. A gente vai acabar caindo aqui nesse debate. Mas é rico. Só da gente estar debatendo se vale a pena sair do Brasil, ídolo, e voltar, enfim, depois, eu acho que já mostra que o futebol brasileiro está ganhando um pouco mais de status, né? E pegando o carona no que o Edu falou, só para a galera que está começando a assistir aí, falaremos de vários casos, inclusive, aqui. Tá aqui no roteiro. Aqui alguns assuntos de alguns jogadores especificamente para a gente debatendo. Esse aqui, como é que foi? Esse aqui, como é que foi? Não vou falar com o nome, né? Vou deixar no ar aí para você continuar assistindo a gente até o final do vídeo. Nenhuma palavrinha, né? Conrado quiser falar também do cenário, né? Porque, pô, o pessoal investiu. Tá bonito, né? tá bonito. Ficou legal, cara. Ficou bonito pra caramba. Algumas frases que a gente costuma usar aqui no programa. Enfim, taça da Copa do Mundo já inspirada para esse ano. Ó, se você puder dar aberta, ó, aí atrás do Vitor Canedo. Mas, enfim, sobre o Gabigol, né? Ele tem muita personalidade, né? É legal ver o Gabigol falando. Isso mostra até como é que ele é dentro de campo também, né? Um cara de muita personalidade. Eu acho que ele foi até um pouco visionário ali. Tudo bem que é recente, né? Mas ele já fala isso há um bom tempo. Já falou algumas vezes. E a parte do visionário cada vez mais os times vão conseguir pagar mais salários aqui. E essa parte tudo tem muita verdade ali no que ele falou, dos salários aqui estarem já compatíveis a vários salários de lá, principalmente desses décimos aí, que ele está falando, o 10º da Premier League, né? 15º, enfim, a parte de baixo. O Villarreal não vem mais aqui e pega quem ele quiser. Não vem mais. Nilmar, eu ia citar esse exemplo. Não vem aqui e pega o Nilmar. Destruir aqui no... O Nilmar estivesse jogando hoje, o Villarreal não pegava mais o Nilmar. Neste momento, difícil. Não sei que ele estivesse num clube que seja muito mal financeiramente, mas eu acho que ia ser mais fácil um time do Brasil ir lá e dar esse dinheiro. Então, o debate vale, mas é o que eu estou muito com o Edu. É caso a caso. O próprio Gabigol, a verdade é que ele foi, bateu lá e voltou, amigo. Por isso que ele não foi para lá. Então, é fácil falar da situação dele, porque ele não deu certo lá. E a palavra é essa mesmo. Ele não deu certo lá. E depois, chegou o 10º para levar o Gabigol, para a gente falar que ele negou. Então, é mole da situação dele. E outra questão do Gabigol também. Não é todo mundo que consegue ser o ídolo que ele foi no Flamengo. É isso. Vamos dizer que, sei lá, ele tivesse fora antes e voltou agora. Ele ficou banco no Cruzeiro, por exemplo. É melhor ser banco no Cruzeiro ou é melhor jogar no 10º da Premier League? Então, tudo depende. Tudo depende. Agora no Santos, vamos ver como é que ele vai estar indo no Santos. É melhor estar no Santos numa situação, sei lá, ano passado brigou para não cair e de repente podia ser rebaixado. Se você for rebaixado do Santos, pode acabar com a idolatria, enfim, que na verdade ele nem construiu no Santos, ele começou lá, tem um carinho, agora vai tentar ser ídolo do Santos. Então, é difícil. Então, ele tem que falar dele, né? É difícil ele falar pelos outros, porque realmente cada situação é e aí quando vem a questão do dinheiro, vai falar para alguém ir para a Arábia, amigo? Outro dia eu entrevistei o Renato Augusto, por exemplo. Tem que ver o que ele fala da China. É zero arrependimento. Pelo contrário, primeiro que amou morar lá. Renato Augusto falou isso comigo. Amei morar lá. Foi Pequim, né? Beijing, né? É o time dele. Amou morar lá. Falou que foi melhor do que na Alemanha, por exemplo. Falou que gostou mais de viver na China do que morar na Alemanha. Falou isso. Ganhou dinheiro pra cacete, mas ganhou muito dinheiro. Assim, não dá nem pra você tentar contar o tanto de dinheiro que ele ganhou lá. Isso ele falou também? Você só percebeu? Eu percebi, mas nas conversas entre uma coisa e outra, por exemplo, ele para voltar para o Brasil, ele teve que abrir mão de uma certa quantia de dinheiro. E aí tem a fala-fonte ali. A galera aproveita e mostra a nossa geral, por favor, que eles botaram a plaquinha muito bem ali, ó. Fala-fonte. A fonte é o Renato Augusto. É ele mesmo. A fonte é o Renato Augusto. É o tapete da casa dele. Então, assim, para ele foi maravilhoso. Ir para a China. E depois ele voltou ao Brasil e foi ídolo aqui também, um dos maiores ídolos recentes da história do Corinthians. Ele conseguiu fazer os dois. Eu acho que, assim, sobre o Gabigol,
entender que o Gabigol é exceção no futebol brasileiro. O Gabigol é uma exceção aqui. Não só pelo salário que ele conseguiu atingir por méritos próprios, e aí não estou aqui para julgar o quanto ele ganha, nada do tipo, mas porque o Gabigol já é muito valorizado desde a base, já tem patrocínio da Nike desde a base, já saiu do Santos muito em alta, né? Quando o Santos vai buscá-lo primeiro, né? Depois o Flamengo pega o empréstimo que o Santos não renovou. Já era um jogador conceituado. Tá ganhando dinheiro há muito tempo. Ganhando dinheiro há muito tempo. Já tinha batido lá, Inter de Milão, Benfica, né? Já tinha tido essa tentativa. Assim, o Gabigol, ele é a exceção do futebol brasileiro. Ele ganha mais, como o Pet falou assim, do que 99% dos jogadores do futebol brasileiro. Então, assim, ele não é a regra. Mas ele agora, é a exceção. Tem uma outra coisa que eu concordo com ele, que ele falou ali. Você não precisa passar na Europa para você ter uma carreira de sucesso. E aí a história do futebol brasileiro mostra isso. Sei lá, você está aí com a camisa da Fiorentina. O Edmundo. O Edmundo está na história do futebol brasileiro pelo que ele fez aqui. Então tem jogador... Ah, não, mas jogou na Europa. O que ele está falando aqui tem a resenha entre os boleiros. E isso usou para tentar dar atingida. Eu joguei no Brighton, que não sei o quê. Realmente, não é vantagem nenhuma você ter jogado no Brighton. Sim. Aí é esportivamente. Por isso que depende. Tem a questão do dinheiro, mas realmente, é melhor você ser ídolo no Flamengo ou você ter passado 5 anos do Brighton. Isso não tem nem conversa. É muito melhor você ter tido a carreira do Edmundo ou essa camisa é do Igor... Do Brighton. É do Brighton. Enfim, quem jogou lá? Brasileiro jogou. O Bernardo jogou lá. É muito melhor. Não tem nem, assim, comparação a gente falar isso. Mas aí, de novo, é caso a caso que cada um quer para sua vida. É muito difícil você falar para outra pessoa o que ele deve fazer. Por exemplo, eu estou muito mais feliz hoje aqui do que eu estava no passado quando eu estava na Globo, amigo. Então, cada um sabe o que quer na sua vida. Aspas forte. Aspas forte. Você quer um caso que funciona muito nesse reconhecimento, que isso parte muito do reconhecimento também, né? O reconhecimento da carreira do jogador. Para a gente reconhecer a carreira de alguém, principalmente o cara que não está nem na Europa, nem no Brasil, o cara que vai para uma China, que vai para a Arábia, a gente precisa acompanhar. Se a gente não acompanha, é irrelevante. Um jogador que tem a questão inversa em relação a que você falou aí do Gabigol, de ter idolatria no Brasil, é o Hulk. O Hulk ele foi reconhecido agora no final da carreira, quando ele voltou para o Atlético Mineiro. Mas o Hulk sempre jogou muita bola. Se o Hulk tivesse jogado a vida inteira no Atlético Mineiro, qual seria o tamanho do Hulk? Do que a gente debateria o Hulk aqui em termos de idolatria no futebol? A estátua teria saído com a bancária dele estaria bem menor. Pergunte ao Hulk se ele daria voltaria atrás. É isso, ganhou muito Perfeito. A conta bancária dele certamente estaria bem menor. O Hulk foi diferente. Certeza. Que ele jogou na Europa, né? Jogou no Porto. Ele jogou, a gente tá vendo aí, a gente viu ali a foto. O Zenit ainda é Europa, mas não é do nível que a gente está falando aqui, das 5 principais mas jogava ligas. Champions League. E ele não foi para a Inglaterra, para outros lugares, por questões ali de negociação. Teve a questão de saindo do Porto, estava até lendo hoje mais cedo, porque vendeu o Falcão primeiro para o Atlético de Madrid, aí o Porto também queria segurar, não queria vender os dois. Aí depois veio a proposta da China, que foi o boom da China, não sei se a galera vai lembrar, foi mais ou menos o que está acontecendo agora com a Arábia. E deram um caminhão de dinheiro pro cara ele chegou a ser um e ele falou, me dá esse caminhão, amigo, eu não tô nem aí pra jogar na Europa. Então assim, eu não faço conta, eu não tô falando que a decisão dele foi ruim. Sim. Eu só tô falando que a percepção geral do torcedor brasileiro em relação ao Hulk muda pelas escolhas dele. Total. E eu não tô julgando a escolha dele. Porque é isso, o cara foi, eu lembro de pegar a lista de 10 maiores salários do futebol mundial. Volta e meia tem, né? Todo ano surge uma lista dessa. O Hulk aparecia entre os 10 meu nome nunca tá lá, sacanagem. Eu acho que nunca vai aparecer. O Conrado tava outro dia lá, mas acho que saiu já. Mas assim, isso, cara, certeza. Isso tem relevância. Já que a gente tá falando tanto de salário e de Gabriel, já é o momento para trazer esses dados? Deixa eu só puxar aqui a participação da Geral também. Então, por favor. Então, faça isso. A Geral dá a sua opinião de sim ou não, né? Vocês estão com a tese do Gabigol ou não? Quem tiver com o microfone aí, podem se apresentar também, por favor. Geral nova aqui, ó, com camisas de futebol aí ao fundo. Show de bola. Prazer, Vinícius falando. Eu concordo com a questão do Hulk. E não só o Hulk, tem também o caso do Rafinha, que não brilhou em lugar nenhum do Brasil, cria do Avaí, saiu cedo, foi brilhar no Leeds, para depois ganhar a Europa, até chegar a ser o capitão do Barcelona hoje, um dos capitães. O Dante, que chegou a jogar a Copa do Mundo, por mais que... Que ainda joga, inclusive. E outros jogadores que também mostraram que não só ser ídolo no Brasil vai fazer você elevar teu nível ao nível de seleção brasileira, ou até mesmo financeiro, no caso do Gabigol, que ele usou essa parte do financeiro.
Perfeito. Eu falei que ainda joga, o Dante ainda pratica futebol, ainda está em atividade. Quem mais sim ou não aí? Vocês estão mais que lá do Gabriel Barbosa ou iriam para a Europa tentar arriscar a vida? Eu tô mais contra o Gabigol. Contra? Contra o Gabigol. A vida inteira esteve, provavelmente, com essa cadeira. Eu acho que o cara não pode ser punido por tentar dar um passo acima na carreira de ir para um nível de enfrentamento Europa. Talvez não dê mais para cá. Por exemplo, o Igor Jesus saiu aqui do Botafogo e não deu para ele dar um pulo direto, por exemplo, para o Arsenal, para o Chelsea. E ele foi para o Nottingham Forest tentar... tem algo de brio aí de o atleta poder jogar numa carreira numa liga mais competitiva. E se fala muito sobre a questão de decisivo, se o cara vai ser decisivo. Porque aqui eu vou tomar, por exemplo, o Caio Jorge como exemplo. Ele está no Cruzeiro, ele vai disputar jogos decisivos, provavelmente. É a expectativa de Copa do Brasil, mata-mata, que talvez lá, se ele estivesse no Forest, ele não iria disputar tanto assim. Mas e aí, ele vai ser punido por isso? Porque o Caio Jorge pode meter um gol na final no Cruzeiro e falar, pô, esse cara é extremamente decisivo. Mas o Igor Jesus, por ter tentado dar um passo acima na carreira, não vai se colocar nessa situação. Entendeu? Então... Isso ainda, assim, não dá para saber que não é decisivo. Quando o Nottingham Forest, sei lá, tá brigando contra o rebaixamento e enfrenta o West Ham, é um jogo decisivo. Quando joga a FA Cup lá, qualquer a Liga Europa agora. A Liga Europa mesmo, ou só para classificar. São outros níveis de jogos decisivos. Né? Mas eu entendo o que eu acho que ele está querendo dizer em relação à percepção geral. É que a percepção a galera não geral vê, né? do torcedor no brasileiro. No fim das contas, a galera não assiste a tudo, né? Porque o dia continua tendo 24 horas. Futebol internacional no Brasil é nicho. É nicho. Eu, assim, sobre a frase do Gabigol ainda, né? Que ele fala jogar, ser ídolo no Brasil. A frase é essa, né? Porque assim, não é jogar na Europa e jogar no Brasil. Jogar na Europa e jogar no Brasil, a gente vai ampliar a discussão aqui porque pode jogar no Brasil na Série B, pode jogar na Europa também naqueles países nórdicos que ninguém vê futebol. É ser ídolo num grande clube do Brasil, então ali ele já está restringindo, né? Cara, G12, o G12, mais alguns clubes ali, Bahia, Atlético Paranaense, você vai colocar. Fala com todo respeito, que todo programa nosso tem que ter com todo respeito. mas isso aí é uma realidade. E o Europa, né, é um time médio da Europa, que ele fala ali. Agora, uma coisa que eu acho que, talvez nesse contexto, eu até possa concordar com o Gabriel. Pô, deve ser mais legal você ser um ídolo do Corinthians, assim, igual o ídolo do Flamengo. Cara, o ídolo do Flamengo, Gabigol, tá na prateleira. Ele falou foi o Corinthians. Tá na prateleira dos maiores ídolos da história do Flamengo. Ninguém vai tirar ele de lá. Nem a saída conturbada dele vai tirar ele de lá. Então, assim, ter esse patamar, cara, deve ser mais legal do que você realmente, pô, eu joguei num clube médio da Europa que acabei não atingindo lá. Só que quando a gente fala isso, a gente está excluindo uma série de fatores que levam os jogadores até lá. Primeiro, que não é fácil atingir a idolatria do Gabriel aqui. Jogar no Brasil é difícil pra caceta. Jogar no futebol brasileiro é muito difícil. É calendário ruim, é pressão da torcida, é porrada no aeroporto, é invasão de CT. Gramado. É teu irmão, é tua família sendo ameaçada em rede social. É difícil pra caceta tu ser ídolo no Brasil, cara. Então, assim, são poucos que conseguem esse patamar. Segundo, quem vai pro clube médio da Europa não tá pensando em terminar a carreira lá, pô. Perfeito. Tá usando aquilo lá como uma ponte para chegar nos maiores clubes da Europa. Então, quando daqui a pouco a gente vai entrar no tema John Arias, o John Arias, quando vai pro Wolverhampton, ele não tá pensando em ser ídolo do Wolverhampton. Nem morar lá. Ele pode até ser que seja. Pode até ser que a carreira dele seja construída para ser. Mas não é esse o objetivo. Morar e jogar no Wolverhampton a vida inteira. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com essas falas, né? Para não definir uma regra ou alguma coisa do tipo sem pesar esses contextos, né? Porque pro John Arias, a gente vai entrar daqui a pouco no tema, mas já vou adiantar. O Wolverhampton, para ele, é igual o Fluminense. No sentido de, ele usou o Fluminense como uma ponte para se aproximar desse sonho de jogar na Europa. Seleção colombiana. Quando ele estava no Santa Fé, ele não pensava, quero ser ídolo do Fluminense, quero construir a minha vida no Fluminense. Pô, vou pro futebol brasileiro, uma liga competitiva, vou jogar lá, se eu jogar bem, eu vou dar um passo a mais na minha carreira. E ele vai pro Wolverhampton fazer a mesma coisa. Não quero construir minha vida no Wolverhampton, quero utilizar como uma ponte para chegar num clube maior. Então, você fez uma provocação? Calhou o destino, não é provocação, mas calhou o destino dele pegar um cenário. Enfim, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre. Sim. Você tem os números aí que você queria pegar? Depois a galera da geral quer falar mais também. A gente então até aproveita o espaço aí, por favor. Luiz. Boa tarde, meu nome é Luiz, sou criador do @10 de Copas, onde eu comento futebol. Mais uma vez, prazer em estar com vocês. E eu discordo do Gabigol. Concordo com o Eduardo no sentido de que lá
o futebol tem um nível mais alto, lá é onde estão os melhores, lá onde eles jogam com os melhores e jogam contra os melhores. Então é mais fácil de conseguir um nível mais alto. Assim como o Conrado falou, é mais fácil até de fazer os dois, de conseguir jogar lá, conseguir uma certa maturidade e voltar aqui para ser ídolo. Então eu acredito que se você fica aqui no Brasil e vira ídolo, é mais difícil jogar na Europa depois. São casos raros, como o do Arias, como, por exemplo, do Gabigol, que não conseguiu voltar, na minha visão, eu acho que ele não conseguiu voltar. O Arrascaeta teve um tempo que falaram que ele queria jogar lá, né? Queria a proposta de um time grande e não conseguiu. Então, eu acredito que é mais fácil ir para a Europa e depois voltar e tentar aqui. Chega um ponto que o jogador já chega numa idade que ele não quer mais fazer essa ponte igual o Arias quis fazer, de ir pro Wolverhampton. Ele quer ir direto pro Arsenal. Ele quer ir direto pro Real Madrid. E às vezes a proposta não vai chegar nunca. Paciência. Talvez pro Arrascaeta nunca chegue. E aí, entre fazer a ponte no Wolverhampton e ficar a vida inteira no Flamengo e ser ido no Flamengo, ele preferiu estar no Flamengo. Tem um ponto que é muito relevante, que a gente já levantou aqui, que eu trouxe aqui alguns dados pra gente fazer a comparação, que é o salário, né? Eu já falei aqui, o Gabigol tem um dos maiores salários do futebol brasileiro, e isso é muito relevante nessa conversa, porque não é qualquer jogador de qualquer clube no Brasil que ganha o salário dele para recusar ou não ir para a Europa. Então, quando a gente fala de salários equiparados, Europa com o futebol brasileiro, a gente está equiparando com os maiores salários pagos no Brasil com a média paga na Europa. Às vezes nem é a média, né? Enfim. O meu ponto aqui eu quero mostrar aqui em dados, eu fui buscar aqui no Capology, né, que é um site que tem dados de salários dos jogadores e dos clubes lá nas principais ligas da Europa, e aonde se encaixaria o Gabriel Barbosa em cada uma das 5 grandes ligas. Mesmo que não seja 100% fidedigno, dá para ter uma ideia. Dá para ter uma ideia. Dá para ter uma ideia. Eu vou deixar a Premier League por último, porque a Premier League é a mais bizarra, né? Bom, no futebol alemão, digamos que o Gabigol fosse comprado pelo Frankfurt. Eintracht Frankfurt ganhando o mesmo salário que ele ganha no Cruzeiro. Ele seria o 48º maior salário do futebol alemão, e ele teria o maior salário em 11 dos 18 clubes que disputam a Bundesliga. É que o Bayern deve ter metade aí da lista. Provavelmente tem Bayern, mas o Borussia também tem jogadores mais caros, o próprio Frankfurt que eu citei aqui, enfim. Wolfsburg tem jogadores mais caros também, outros times. Série A, futebol italiano. O Gabigol seria o 54º maior salário do futebol italiano e teria o maior salário em metade dos 20 clubes que disputam a primeira divisão, mas ele teria um salário, por exemplo, maior do que o Ciro Immobile. Tem um jogador, enfim, seleção italiana, e atacante também, eu peguei até a comparação. Já foi mais. Ele foi até o Immobile, não foi pro Paris FC? Tá no Bolonha. Ele tava no Bolonha, Ele né? tava para se transferir não, nessa janela. Paris FC, pode ser que tenha saído então, mas enfim, tava no Bolonha e ganhava menos do que o Gabriel Barbosa ganha no Cruzeiro. A carreira dele também já tá mais velho também. Na La Liga, o Gabriel seria o 67º 67 maior salário de La Liga e teria o maior salário em 14 dos 20 clubes da Espanha. A Espanha é um pouco mais nichada, né? Real Madrid e Barcelona tomam ali, o Atlético também tem algum poder. A espanholização, tem um bom programa sobre isso no Quadrado Mágico, um programa. Mas então, ele teria o maior salário, por exemplo, de, sei lá, do Vila Real, do Valência, seria o maior salário. Na Ligue 1, a Ligue 1 é muito dominada pelo PSG, ele seria o 29º maior salário da Ligue 1 e teria o maior salário em 15 dos 20 clubes do futebol francês, fica ali de fora o PSG, mas ele teria o maior salário do Mônaco, por exemplo. No Mônaco ninguém ganha quanto ele ganha no Cruzeiro, segundo as fontes. Na Premier League, que é uma coisa um pouquinho mais bizarra, né? Que acaba sendo para onde a maioria dos brasileiros vão, né? A ponte que os brasileiros mais usam, Bournemouth, quando eu falo desse clube médio da Europa, geralmente é um clube médio da Premier League. Poucas vezes é um clube médio de outras ligas. Eu tô aqui até usando a camisa da Fiorentina, mas seria um clube médio na Itália, por exemplo. Eu tô até com dificuldade de lembrar, assim, jogadores que saíram daqui nesse patamar para ir para clubes médios que não fossem na Inglaterra. Você vai achar muito jovem indo para esses... Não, você vai achar isso, o Pedro, muito jovem. Jovem jogador. Mas ele tá falando desse patamar, né? Desse patamar. No patamar do Gabriel hoje. Provavelmente você não vai encontrar. Você vai encontrar a Premier League. Que é onde tem mais grana, né? Inclusive... Não, vou deixar você completar. Só para fechar então a Premier League, a gente volta... na Premier League ele seria o 131º maior salário, teriam 130 jogadores na Premier League, recebendo mais do que ele, e ele teria o maior salário apenas em 4 clubes. Os 4 começam com B. Diga-se de passagem, seria no Brighton, no Bournemouth, no Brentford e no Burnley. Todos os outros clubes da Premier League têm jogadores ganhando mais do que o Gabriel ganha aqui no Cruzeiro. Aqui no eu acho que isso diz muito do cenário atual do futebol brasileiro. E aí conversa, sim, um pouco com o que ele falou. Né? Os clubes estão mais ricos, o futebol brasileiro está com mais dinheiro, clubes com SAFs, né? A gente entrando aqui, querendo ou não,
Veio o John Textor, o Botafogo contratou um monte de gente, independente da situação atual do Botafogo, mas recentemente contratou um monte de jogador, salários altíssimos, o Pedrinho no Cruzeiro. Mesmo agora o Galo, o Hulk, não voltou à toa. Ele voltou porque ele veio para receber uma bala dos menins lá, que conseguiu investir muita grana. O Palmeiras está bem, o Flamengo está bem, enfim. É a situação financeira do país, que aí passa por patrocínios, né? A questão das bets entrando aí, então estava todo mundo com muito dinheiro, direitos televisivos aumentando também, a cada renegociação acabou de ter mais uma. Então, realmente, o futebol brasileiro está atingindo um potencial legal, cara, nessa parte financeira. Então, não é tão fácil. Como você falou aqui, né? Não, é só time inglês que está levando, que foi o que eu falei lá no começo. O Villarreal não vem mais aqui para pegar o destaque do futebol brasileiro. Não vem mais. Acho que dá para adicionar aí também as premiações que passaram a ser em dólar, né, dolarizadas. Então, Libertadores, principalmente, que é aquele ciclo virtuoso, né? Só o brasileiro passa a ganhar, começa a ganhar em dólar. E aí, se você for ver, você está bastante equiparado ali à Europa. O dólar está próximo do euro. Só a título de comparação, o Flamengo, como campeão da Libertadores na campanha, ganhou o equivalente a 28 milhões de euros. É dólar, mas eu passei para euro porque o campeão português ganha 32 milhões de euros. Então, o campeão da Libertadores, mesmo com a nossa desvalorização da moeda, como a premiação é dolarizada, já fica pau a pau. Fora que aí, se for comparar a receita de Flamengo com patrocínios, né, os outros direitos televisivos de Brasileirão e tudo mais, aí ele consegue até... Tem o estudo da Deloitte lá dos top 30 clubes mais ricos do mundo. O Flamengo hoje está ali, 25º, 29º, né? Nesse ano bateu o 29º, mas está ali, já está incomodando. Tudo bem que é só o Flamengo ainda nesse cenário. Eu queria falar sobre isso, porque o mérito do futebol brasileiro, ele é conseguir hoje competir, né, com outras equipes também do futebol europeu, coisas que há 10, 15 anos talvez fossem inimagináveis. A gente não sabe até quando o futebol brasileiro vai conseguir competir. Quem vai conseguir competir? Porque a gente já falou em outros programas aqui, né? Tá aparecendo muito uma concentração de alguns clubes, Flamengo, Palmeiras, agora o Cruzeiro com um investidor, o Botafogo teve um investidor. A gente não sabe se é sustentável do futebol brasileiro. Os salários, eles estão muito altos. Não é só para os jogadores que vêm lá de fora, mas quando o jogador sai do Brasil e volta, ele já eleva o salário dele em 3, 4 vezes. Não vou ganhar menos, amigo. Assim, é um nível assustador o salário que os clubes brasileiros estão pagando para os seus atletas. Não sabemos o quanto tempo isso vai durar. Tem fair play vindo, tem cota de TV aí, questão de liga, como é que vai ser essa distribuição. Tá tudo muito ainda... As bets perdendo força, os patrocínios talvez não consigam se sustentar no nível que eles têm agora nos últimos 2, 3 anos. Então, assim, a gente não sabe até quando vai durar essa onda do futebol brasileiro. Mas acho que o grande ponto do futebol brasileiro é ter conseguido equiparar salários. Porque quando a gente vai pensar, por que um jogador sai do clube brasileiro e vai para o clube médio da Europa, da Inglaterra? Quais as vertentes que levam ele até lá? Tirando o Aras, que foi para ganhar menos. Dinheiro é sempre um fator que vale ser levado em consideração. Estar numa grande liga, uma competitividade maior, e aí isso até aproxima muitas vezes da seleção brasileira, que a gente vai também falar sobre esse ponto. Ou trampolim para chegar num grande clube do mundo, porque pode se espernear, pode se debater. Irmão, o Real Madrid é o maior clube do mundo. O Barcelona é um dos 3 maiores clubes do mundo. O Manchester United é um dos maiores clubes do mundo. A gente quer fazer um programa disso. Então, assim, todo mundo que vê futebol, gosta de futebol, quer jogar no Real Madrid, irmão. Quer jogar no Real Madrid. Não pô, a gente não é vira-lata por causa disso, não é uma europeização do futebol. É porque é muito grande. Os melhores estão lá. Os melhores estão lá, todo mundo vai para lá. A história, o Real Madrid é grande pra caceta durante muitas décadas. Tá tudo lá, pô. Né? Em relação a esses clubes. Então, assim, quem vai pra lá quer jogar nesses clubes. Então, acha que é mais fácil estar numa... Pô, vou começar lá e depois eu tento ir pra esses clubes. São as vertentes que levam. O Brasil é que pagou os salários, né? De muitos que estão lá. Eu acho que a discussão tem que ser teórica mesmo. Porque se a gente for levar pro dinheiro, aí falar com o dinheiro dos outros é mais complicado. E aí o critério de desempate sempre vai ser um dinheiro, mais gente da família. Partindo de um cenário em que paga-se a mesma coisa, aí eu acho que a gente consegue discutir os outros critérios além... Então, é que não é só dinheiro. Dinheiro é uma parte muito importante, a maioria vai para lá por causa disso, e a gente está vendo alguns jogadores ficando, porque aqui está pagando bem. Mas vou levantar outra questão, que você já até falou aqui, né?
Ninguém vai para lá achando que vai ficar brigando contra o rebaixamento. O cara vai lá, igual o Arias foi, com certeza, na cabeça dele, falou assim, o Matheus Cunha estava lá jogando e hoje ele é camisa 10 do Manchester United. Um dos maiores clubes do mundo também. A gente, inclusive, pensa em ter um programa sobre isso. Você, inclusive, 30 minutos já, mais ou menos, de programa. Demorou. Se você não está inscrito no canal, amigo, pelo amor de Deus, se inscreva. Se estiver gostando, aí eu vou deixar. Se estiver gostando desse, você deixa um like e comenta aí, vem nos comentários, que a gente está sempre respondendo. A gente deve fazer, a gente está na nossa lista, né, de programas. Qual o segundo maior clube do mundo? Já vou até antecipar. O maior vai ser o Real Madrid, para não ter briga. Qual que é o segundo? Enfim, tem outros programas que já passaram por aqui, a gente falou da espanholização também. Então, o que eu... Voltando para falar? Porque todo mundo espera o máximo, igual a gente aqui. A gente está aqui, o nosso programa deu o quê? Deu 2.000 visualizações semana passada? A gente quer ter 1 milhão, amigo. Você acha que a gente está fazendo aqui para tá esperando que vai ter só 2? Que vai ter só 5? Claro que não, a gente está fazendo isso aqui acreditando que vai dar 1 milhão, vai dar 10 milhões. A gente está pensando grande, a gente confia no nosso potencial. Então a gente não veio aqui sentar e falar, não, porque... Será que não é melhor você fazer um outro programa ali que te paga sei lá quanto, em vez de você começar aqui, que você está pequenininho? É óbvio que, se for pegar essa comparação, beleza, é melhor fazer lá. Mas não, amigo, eu tô aqui porque isso aqui vai dar certo pra caramba. Vai ter 10 milhões, eu não vou nem ficar pedindo like pra vocês, vou nem pedir pra vocês serem inscritos. Vai estar todo mundo inscrito há muito tempo. Então é isso que quando o jogador se transfere, ele vai acreditando no próprio potencial. E se você sentar para conversar com algum jogador profissional de futebol, ou se você já viu vídeo dos caras aí se comparando, ele ou ele, eles acreditam muito no potencial deles. Meu amigo, eles têm uma fé inabalável no potencial deles. Então eles vão para lá achando que é um aninho ali no Wolverhampton, um aninho ali no Brighton, depois, amigo, é Manchester United, e aí eu vou pensar se eu vou para Barcelona ou Real Madrid. Isso é o que passa na cabeça deles, e tem que pensar assim mesmo, cara. Mas tem 25 vagas no elenco e é isso. Mas o cara vai confiar no próprio potencial. Ele fez isso a vida toda. E outra, ele fez isso a vida toda. É desde os 8 anos de idade. A mãe foi lá levar para fazer um teste, não sei o quê. Não, lá eu vou ser bom. E foi melhor. E foi a vida de jogador de futebol, depois que chega lá, todo mundo acha que é fácil. Mas é desde criança, ele tá brigando para ser melhor que um monte de gente. E ele tá conseguindo. Ele tá conseguindo ser melhor que um monte de gente o tempo todo. Aí ele jogou num time grande do Brasil. Aí veio proposta da Europa. Porque ele tá pensando, vou chegar lá, aquele monte de europeu lá, amigo, eu vou jogar melhor que os caras também. Então, você vai falar que o cara não está certo em pensar assim, ser positivo na carreira dele? Então, eu entendo completamente quem pensa em ir para lá. E aí, eu acho que a questão do caso a caso, né? Aí, acho que a questão do caso a caso, não sei se nem se o Canedo... Eu vou deixar o Canedo... Altas plaquinhas do Obrigado, se ia puxar esse assunto agora, mas... Geral contigo, É que eu queria falar do Arias aqui, né? Então puxa, pode puxar. Porque o caso do Arias, o Conrado, ele vai muito nessa questão que você falou, e eu até falei que depois eu ia retornar, né? O Arias, quando ele fala que eu tenho sonho de jogar na Europa, ele não tem o sonho de jogar no Wolverhampton. Ele tem o sonho de jogar num grande clube europeu. E o Wolverhampton, ele é uma ponte. O Arias, quando foi vendido ao Wolverhampton, ele não saiu daqui pensando o seguinte, porra, olha lá, o time tá em último, tá rebaixado no meio do ano, vou fazer o que lá? Ele foi pensando exatamente nisso. Cara, eu vou chegar lá, eu sou jogador da seleção colombiana, eu acabei de bater nos caras no Mundial de Clubes, eu joguei bem contra o Inter de Milão, eu joguei bem contra o Borussia Dortmund, eu joguei bem contra o Chelsea. Cara, eu tenho muita capacidade para jogar lá, eu vou chegar lá, vou botar a liga no bolso, vou jogar muita bola, e no final do ano, depois da Copa do Mundo, que eu vou jogar bem também a Copa do Mundo, eu vou ser vendido para um grande clube europeu. Esse é o pensamento do Arias. É que quando a realidade bateu na porta, e foi uma realidade que até para te ajudar, não só pensamento, ele falou isso, a gente tem, enquanto você conclui, a gente tem as aspas, ele falou algo parecido com isso. Olha lá, creio que todo mundo sabe, sou muito transparente, sincero, e como todos os jogadores, sonho em jogar na Europa e chegar na Elite. É isso. Na Elite não era o Wolverhampton, na Elite. A Elite era no mínimo um Tottenham ali. Exatamente. Mas até o último dia no Fluminense, vou lutar e respeitar o clube, a torcida, nunca se sabe, o futuro está aberto. E a realidade bateu na porta, assim, nem o torcedor mais pessimista do Wolverhampton achou que a situação seria tão ruim quanto está, né? 8 pontos em 25 rodadas. Assim, o time foi rebaixado, né, não oficialmente, mas já, né, teoricamente, em janeiro. Não tem mais disputa, não tem mais luta. Então, assim, ele encontrou uma realidade que foi a pior possível. Se o cenário não fosse tão ruim, se só fosse só ruim, talvez ele nem ia pensar em voltar. Concordo. Se fosse brigar por rebaixamento, talvez ele nem pensasse em voltar. E não, vou salvar aqui, essa temporada não foi do jeito que eu pensava, mas, pô, vamos lá, vai ter Copa do Mundo, eu tenho mais 3, 4 meses aqui para jogar bem, para desempenhar. E não foi isso que aconteceu. E qual é a realidade de momento do Arias? Vou ser rebaixado, meu salário vai cair
pela metade se o time cair. Eu não sei se no meio do ano vai ter time me oferecendo valor suficiente que o Wolverhampton vai me liberar. Eu não sei se vai chegar outro botando 25 prata na mão do Wolverhampton. Eu vou me mandar e vou voltar para o Brasil, onde eu já joguei bola, onde eu já desempenhei. Outra coisa, e tá com a proposta de time top aqui, né? Movimento completamente anormal para o mercado. Alguém consegue lembrar de um movimento de transferência em que o jogador saiu por um valor, não jogou 6 meses, desempenhou mal. Eu nem falo que ele desempenhou mal, porque ele praticamente não jogou. Não teve nada. Jogar ele jogou, né? Não jogou bem, né? Não teve nem nada para avaliar, o contexto é muito ruim. E ele volta por 7 milhões a mais do que foi vendido 6 meses depois, ganhando, com certeza, eu não tenho acesso ao salário dele no Palmeiras, mas com certeza vai ser um salário muito bom e muito maior do que ele ganhava no Fluminense e também no Wolverhampton, já que as notícias dão conta que os salários eram iguais. Então, assim, é um movimento de transferência, de mercado, que ele é completamente anormal, pensando em tudo. Então você está inocentando ele, é isso? Só para saber. Eu inocento de Arias. O Gerson também voltou ganhando mais. Nosso Fernando, nosso diretor, nos lembra aqui. Eu tô falando de fora, mas não tão mais quanto e não tão mais, mas eu tava falando mais em relação ao movimento do mundo, assim. É um movimento que só o futebol brasileiro tá fazendo. Verdade. Sim. E a gente até debateu isso aqui antes do jogo, falando que, enfim, ele não desempenhou lá, mas no Brasil ele desempenhou muito. Então, o Palmeiras compra o Arias que jogou no Fluminense, não o Arias que jogou no Wolverhampton. Enquanto você falava, eu estava pensando em alguma coisa, eu acabei de fugir da minha cabeça. Vai tocando geral, vídeo aí, vamos falar depois vamos geral. Eu concordo com o Eduardo e acrescento que essa época, 6 meses antes da Copa do Mundo, acontecerão mais transferências anormais, que eu acredito. Porque o Arias, eu não vejo ele, eu acho que ele não se sente um titular absoluto da Colômbia, que tem o Luiz Dias na outra ponta e na ponta que ele joga só tem uma vaga, que seria ou a do Arias e dos caras que estão ganhando minutos agora. Que o Carrascal está sendo convocado, o Carboneiro está sendo convocado. Joga muito no meio lá também. Jogou muito no tripé, também joga muito no meio, revisando com o James. Então, assim, eu acho que ele não se sente titular absoluto. E lá, como o Wolverhampton estava passando por uma situação muito difícil, ele também não era titular absoluto no Wolverhampton. Então ele falou, vou pro Palmeiras, que é onde eu vou ser titular, onde eu vou ter uma amostragem como o Carboneiro está tendo, como o Serna está tendo, e vou jogar mais. Léo, alguém quer falar? Mais alguém aí? Eu acredito que usa-se muito o termo gestão de carreira, né? Mas acho que falta isso para o jogador, né? Acredito que muitos dos jogadores, eles sequer acompanham jogos lá de fora, algumas ligas, e ficam muito na mão de empresário. É um tema muito complexo, porque o jogador acaba sendo uma empresa também, né? E algumas variáveis também envolvem... o jogador tem 50 pessoas que dependem do jogador. E como é a vida do jogador aqui no Brasil? Às vezes ele prefere até sair para ter paz em algum outro lugar, sem acompanhar, sem ter uma gestão de carreira. Por exemplo, será que o meu tipo de jogo se adequa com o técnico que está naquele time? Vou usar um exemplo. O Simeone. Você vai pegar um atacante aqui que se destaca, vai lá para o Atlético de Madrid, todo mundo sabe que o Simeone chora por um volante, né? Então, você vai ser atacante, não, eu vou para lá que eu vou me garantir. Talvez você não vai nem jogar. E tem toda a questão extra-campo também, né? O jogador, às vezes, quer sair para ter paz. Acho que tem muita coisa que a gente não sabe que acontece no dia a dia do jogador também, que às vezes ele abre mão daqui para ir para lá, mas, não, eu vou ter paz, eu quero ter sossego, e depois, se eu me garantir, eu volto e retorno para tentar fazer uma carreira aqui. O Léo levantou uma bola importante, que realmente a carreira de um jogador não é só ele, né? Ela envolve uma série de fatores. Um dos fatores, o próprio Léo falou, é o empresário. E tem muito jogador, a gente vê que, enfim, é muito empresário que pega o jogador quando ele é garotinho, quando ele é criança, e dá uma ajuda importante investimento na vida, investe muito na vida daquele moleque, e muitas vezes aquele jogador, quando ele vira um adulto, ele trata o empresário como se fosse o pai dele. É uma pessoa muito relevante e importante. Então, e ao mesmo tempo, o empresário ao mesmo tempo tem esse jogador, ele tem vários outros. E ele tem os interesses dele. O empresário quer ganhar dinheiro também. Então, se o jogador não é vendido, se o jogador não sai, o empresário não ganha dinheiro. Ele ganha uma renovação, mas isso também influencia. Eu estou falando isso por quê? Porque muitas vezes a gente fala que a escolha do Arias, a escolha de não sei quem, a escolha dele passa pelos conselhos do empresário, pelos conselhos de um monte de gente que está em volta dele. Então, assim, isso também tem um peso. Tem muita gente ali também querendo ganhar alguma coisa em torno dessas transferências milionárias para o jogador ir para a Europa ou deixar de ir para a Europa, no caso. Além disso, ele falou da questão familiar.
você decidir ir para um outro país, e aí eu vou trazer para qualquer outro emprego, tá? Porque a gente está falando aqui de jogador de futebol e muitas vezes a gente esquece que jogar futebol é uma profissão como toda e qualquer outra. Se eu escolho, por exemplo, se eu recebo uma proposta, eu na minha família, eu recebo uma proposta para ir trabalhar na Espanha. Essa decisão é uma decisão só minha. Eu tenho que falar com minha esposa, eu tenho que ver as condições para os meus filhos, eu tenho que ver uma série de outras questões. É claro que um jogador de futebol ele tem um salário muito maior que facilita muitas dessas coisas que você tem que pensar, do que se fosse uma proposta para mim. Eu não sou um jogador, eu não vou ganhar milhões nos maiores clubes do mundo. Mas isso é uma decisão, independente da questão financeira, é uma decisão conjunta, com a família. Pô, eu quero ir jogar, eu tô falando aqui, eu citei aqui a Espanha, mas eu quero jogar na Rússia. Vai ser bom, eu tenho um filho de 3 anos de idade, pô, vai ser legal ele morar Pode falar São no Petersburgo. né? Wolverhampton, vai ser legal morar cidade, em Wolverhampton. E tem mais, o Edu já até falou isso, eu acho que é um outro ponto também que eu acho que é relevante, que é a questão de como funciona o futebol brasileiro e como funciona lá fora. O calendário do futebol brasileiro é uma loucura. Os clubes brasileiros são os clubes que mais jogam no mundo, isso é provado, comprovado, 70, 80 jogos por ano. Muitas vezes o cara vai para a Europa, vai jogar num clube que só joga Liga. Deve jogar 38 rodadas no ano, mais uma Copa, vai jogar 40 jogos no ano. Olha quanto tempo a mais ele vai ter com a família dele. Olha quanto tempo a mais ele vai ter livre para ver o filho dele crescer, para levar o filho dele na escola, para trazer de volta. Muitos desses países são países minúsculos, em que a viagem com 2 horas, 3 horas, você está do outro lado do país. Aqui no Brasil você tem que pegar avião, você pega 6 horas e meia para ir para Pernambuco, depois você volta para ir para o Rio Grande do Sul. Isso é tempo longe da família, cara. Então, assim, tudo isso tem que ser levado em consideração pelo cara quando ele recebe uma proposta para sair ou não. Então, assim, por isso que eu falo, salário é muito importante, é fundamental, mas tem muitas outras variáveis, o Edu já falou, muitas outras variáveis para você pesar, para saber se faz sentido você ir para lá. Você falou do futebol russo, são 2 férias no ano. Por causa do clima, né? Por causa do clima. É. Então você tem umas férias normais de um meio do ano e tem uma agora na parte de janeiro, você ganha mais um mês. É mais um mês com a tua família, é mais um mês vendo teus filhos crescerem. Tem vários outros fatores para além do dinheiro. E sobre a questão do dinheiro, eu acho que o grande ponto que você citou, Pet, é que o futebol brasileiro hoje ele consegue dar condições de um jogador avaliar. Né? Antigamente, quando eu falo antigamente, eu não estou indo lá para 90, estou falando agora de 15, 20 anos atrás. O jogador recebeu uma proposta dessa, muitas vezes, cara, era um dinheiro tão mais que o jogador nem avaliava se o lugar era bom, se o lugar era ruim. Hoje, ele já tem, o futebol brasileiro já paga tão bem que ele consegue, pesar na balança. Vale a pena. Eu tenho um caso prático, não vou falar o nome do jogador nem da equipe, porque é informação privilegiada, mas um jogador que eu trabalho, recebeu uma proposta de um médio clube da Itália. E ele falou, não vale a pena para mim. Salário não é maior. Mas ele tá no futebol brasileiro? Tá no futebol brasileiro. Vou começar a pensar aqui então. Ele usa óculos? Não vale. Ele não vale pelo salário. Não valeria por questão de visibilidade, porque era um médio clube da Itália, não era um gigante da Itália, europeu, não joga Champions League, não joga nada do tipo. Ele já conseguiu avaliar. Eu não vou. É melhor ficar aqui onde eu tô. Isso nos lembra do Fabrício Bruno, que a gente pode entrar nesse papo também. Faz parte dos outros exemplos. Ele foi um que dá pra gente falar que ele recusou, né, uma proposta da Europa. Tem uns que falam, eu tive um monte de proposta. Aí, amigo, aí é mole você falar que tem um monte. Quero ver que se chegou a proposta, o seu clube aceitou e você falou não. Que foi o caso do Fabrício Bruno. Entrou muito nessa questão do salário. Ele fez as contas lá, né? Muita gente brincou na época. A gente pode, acho que a gente tem as aspas do Fabrício Bruno. A gente pode mostrar o que ele falou e aí depois eu aproveito para continuar. Sonho, como é que é? Sonho eu tenho. Nunca neguei isso. Nunca escondi de ninguém. Pro West Ham não fui, porque para mim não era bom, era ótimo para o clube, mas para mim não era. Tem que respeitar esses momentos também. Não vou sair por sair. Estou em um clube gigante, um dos maiores do mundo. É um prazer imenso estar aqui quando ele ainda estava no Flamengo. Então, basicamente, ele falou que o salário, ele ia ganhar parecido. E aí ele fez as contas. Como é que é para morar lá em Londres? É mais caro morar lá do que morar aqui. Para comprar o leite é mais caro do que comprar aqui. Para a escola é mais caro. Sei lá, ele foi botando na balança e viu que ia gastar mais lá do que aqui e ele fez matemática. Ele falou, no final das contas, na minha conta vai entrar mais eu ganhando aqui. Quando ele recusou, ele estava num momento muito bom também dentro do Flamengo. Então, um cenário... Convocado para a seleção brasileira pelo Flamengo. Então, assim, na cabeça dele, aquele sentido ali não fazia sentido aquele movimento, né? Deu certo, chegou até na seleção brasileira. Exato. Foi convocado agora... Tá na porta de jogar a Copa do Mundo. Ele pode ir para a Copa do Mundo. O Ancelotti tem convocado ele, não foi só o Dorival antes, não. Tem uma outra questão que eu acho que joga muito a favor de quem vai, e aí contra o Gabigol, contra, entre aspas, o Gabigol, que é que uma coisa não exclui a outra. Pelo contrário, o Edu falou aqui da valorização da questão da compra, né? O Arias foi comprado por tanto e voltou mais. Todos esses jogadores vão para lá, se valorizam e voltam ganhando muito mais. Você sai daqui, você não precisa nem ser ídolo aqui. Você sai daqui um Zé Ninguém,
Não Zé Ninguém seja uma expressão muito forte. Você sai daqui um cara que ainda não é consolidado no futebol brasileiro, vai jogar em qualquer time da Europa. Quando o outro brasileiro vai te comprar, esquece, você volta como um cara. Posso dar um exemplo agora do Arthur Cabral. O Arthur Cabral começou no Ceará, foi bem, foi no Palmeiras, aí foi pro Basel, né? Aí Fiorentina, Benfica. Quando ele volta pro Botafogo, é contratação de altíssimo nível. Deve ter um salário altíssimo, camisa 9, independente se ele deu certo ou não, tá, gente? Na hora da contratação, e muita gente queria o Arthur Cabral por algumas janelas, é bom lembrar disso, ele volta muito caro. Então, assim, não tem erro. O Arias, ele era óbvio que em 6, 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, quando ele falasse assim, quero voltar para o Brasil, ia todo mundo sair no tapa atrás do Arias, porque todo mundo viu o que ele fez aqui. A não ser que ele tivesse muito velho, mas até os velhos, quando voltam, ainda voltam ganhando bem. Exato. Então você não exclui a volta para o Brasil. Não é uma coisa que você vai para o lugar e você fica esquecido. Pelo contrário, você se valoriza. Então você vai lá, tenta, se não der certo, como a gente teve, o Luiz falou, a carreira do Rafinha, que não é nem o caso, ele não estava num time grande aqui, né? Saiu muito novo aqui do Avaí, mas enfim, se não der certo de chegar até o Barcelona, se não der certo igual o Matheus Cunha de chegar no Manchester United, quando eu quiser voltar, meu amigo, eu posso pensar outro exemplo agora, Igor Thiago, que está no Brentford, ele era do Cruzeiro, e aí ele foi para Ludogorets primeiro, aí foi lá para o Bruges da Bélgica, tá no Brentford. E, meu amigo, é todo mundo pedindo o cara na seleção brasileira. Vai o Flamengo querer contratar o Igor Thiago agora. Nem consegue, para começar. Ele não deve nem querer. Mas se quiser, vamos dizer que o Flamengo tem o dinheiro, pague, o Brentford aceita. Não, ele vem, mas por uma bala de salário. Ou seja, o cara só consegue se valorizar. E tem só mais uma, só para não esquecer, que a gente só está pensando quando o cara dá certo, igual o Gabigol. O Igor Thiago, por exemplo, aqui, era xingado pela torcida do Cruzeiro, meu amigo. Quando o cara dá certo como ídolo aqui. Para dar certo como ídolo aqui é muito difícil, que o Edu já falou um pouquinho, mas é porque tem muito time grande e a pressão é muito grande. É pressão de time grande, meu amigo. Não adianta você, tô em 15º com o Cruzeiro e fiz gol. Não, meu amigo. Aí você vai ser um bagre, igual o próximo voltar no próprio Arthur Cabral. A volta dele aqui, ele só desvalorizou, meu amigo. O Arthur Cabral, a valorização dele, a desvalorização dele, não para de acontecer, porque aqui é difícil de jogar. Então não é todo mundo que fica e é ídolo e é igual o Gabigol. Não, amigo, só ganha um time. Só a questão do Igor Thiago, obviamente que ele não é comparável ao Gabigol, porque ele não tinha o patamar, né? Sim, o status claro, que o Gabigol tem de ídolo, enfim, para sair e escolher um clube lá fora e negar esse clube. Mas vai dizer que o movimento de carreira dele foi ruim. Ele saiu com depressão no Cruzeiro, não conseguia jogar. Para ele foi assim, foi um respiro para ele jogar fora do país, ainda que seja um clube pequeno da Bulgária, o Ludogorets, e depois a carreira dele decolou, hoje está aí no Brentford. Conrado falou, se alguém quiser o Igor Thiago hoje, provavelmente vai querer um lado de fora grandão. A gente pode usar o próprio Gabigol. Qual é a avaliação do Gabigol hoje para quando ele deu aquela entrevista ali? O Gabigol passou no Cruzeiro, não foi bem, foi banco, se chegar o West Ham hoje, talvez ele vá. Se ele não tem contrato... Exatamente. Se chegar o médio se da ele Europa, não tem esse contrato vigente com o Cruzeiro, que está pagando um pouco para ele ir para o Santos, nenhum outro time brasileiro ia pagar o salário que ele quer. Porque ele desvalorizou, porque jogar no futebol brasileiro é difícil. Você faz um aninho ruim, meu amigo. A torcida não quer saber, amigo. Não quer saber quem você é, de onde você veio, do que você fez. Acabou, você não vale nada, meu amigo. Você não vale nada. Então, o próprio Gabigol hoje já não está na situação que ele estava quando ele deu aquela entrevista. Até porque cada vez mais os salários vão ficando astronômicos, as contratações vão tendo valores astronômicos e a cobrança para desempenhar aqui no Brasil está ficando muito grande, astronômica. Que eu diga. Exato, todas essas maiores contratações, o primeiro passo irmão, você custou 25 milhões de euros. Tu tem que jogar bola, tem que resolver jogo, tem que ganhar título, tem que resolver. Se você Essa não resolver, tu vai entrar no pau, porque aqui no Brasil é literalmente isso, vai entrar no pau. Vai na porta do CT e bate em jogador, vai no aeroporto, taca pipoca em jogador. A porrada come mesmo. Aqui não é expressão para dizer que... Não. Aqui acontece. Deveria acontecer? Eu acho bizarro acontecer isso no futebol. Mas é o que acontece, é a realidade. Jogadores cada vez mais, com salários maiores e com mais dinheiro gasto para o clube contratar esses jogadores, a cobrança vai ficar cada vez pior. E tem que ter muita cabeça para aceitar isso, estar nessa condição. Vai o Arias não jogar 5 jogos bem no Palmeiras para ver se a mancha verde não vai lá na porta pegar ele. Chama geral aí, por favor. Depois eu complemento. Fala, pessoal, tudo bem? Anderson, fundador do Fatos Fute, lá no Instagram, TikTok, YouTube. Cara, assim, eu já estava com um pensamento muito claro desde o início e eu acho que já foi indo muito nessa linha
E o Edu já antecipou que era do cada caso é um caso, né? Tem que analisar o caso do jogador, o momento do jogador. O amigo aqui falou da gestão de carreira. A gente não pensando no mundo ideal que o jogador, né, pense na carreira dele, ele tem que analisar diversos fatores, como vocês já falaram. É o fator familiar, é o fator financeiro de, sei lá, vou deixar meus pais bem, minha família bem, vou construir um império para as próximas gerações. O jogador trabalha muito com a visibilidade. Então, a gestão da imagem dele, às vezes faz mais sentido para o jogador estar numa Champions League, disputando uma Champions League, por mais que seja num médio europeu, do que disputando aqui e com maior, digamos assim, competitividade, como vocês já falaram, onde jogar quarta e domingo pode ser um grande problema para ele, que às vezes o clube não está num bom momento, e isso pode acabar com a imagem dele também. Então é isso, assim, tem vários casos de jogadores, assim, vocês falaram um pouco de saúde mental, algo nesse sentido. O próprio Paquetá, apesar das cifras, ele volta por conta disso também, por toda aquela questão de bet e tudo mais, mas também volta por conta disso, que ele estava muito queimado com isso, e, enfim, sofrendo todas essas coisas lá na Inglaterra. Entre outros casos, né? Falando de jogadores que permaneceram na Europa, o Antony não foi bem no United e está no Betis, se manteve lá no médio europeu, e tem gente que pede ele na seleção. Ele vai bem, ele se encontrou no Betis. Então, assim, a gente pode falar de citar diversos jogadores, que a gente talvez não chegue numa conclusão óbvia, mas fato é que cada um vai ter ali o seu momento para tomar aquela decisão, independente se ela vai dar certo ou vai dar errado. A decisão vai ser tomada e vai ter suas consequências. O Ares tomou uma decisão, provavelmente a gente pode concordar que talvez não tenha sido a decisão certa, mas como outros tomaram decisões e continuaram permanecendo e vingaram por lá. Então é mais ou menos por aí que eu penso, assim. Acho que a gente abordou isso já. Do Ares eu nem concordo, no sentido que você tem que pensar na decisão quando ele tomou, né? Não depois do que aconteceu, porque depois não tem como. Aí é mole, né? Aí se a gente tiver uma máquina do tempo, eu não erro nunca na minha vida. Mas talvez tenha ficado melhor que a encomenda. O negócio é lá atrás, eu iria. Eu até vim para esse programa, né? A gente conversou antes, eu falei, eu vou falar sempre a mesma coisa, amigo. A gente vai fazer esse programa aí, no nosso debate aqui, eu vou falar que é caso a caso, que depende, que, enfim, não tem como falar. Mas te falar, conversando aqui, eu tô tendendo pro lado, tem que ir mesmo. Eu tô mais pro lado de ir. Claro que é caso a caso, né? Porque, por esse argumento que eu fui pensando aqui durante e falei, que você não perde a oportunidade de ser ídolo aqui depois. O próprio Paquetá, muito bem lembrado. Renato Augusto. Ele foi pro Milan. Tudo bem que ele foi pro Milan. Aí ele foi pro Milan, foi pro Lyon, aí tá no West Ham. Ele poderia ter ido pro City. Aí beleza, aconteceu isso na vida dele, enfim, se ia ou não ia, enfim. Vamos dizer que não deu certo, tá? Vamos dizer que ele foi lá e não deu certo de ir pra um grande, ser ídolo num grande. Ele tá voltando pro Flamengo, amigo, por 42 milhões. Com 28 anos ainda. 28 anos, deve ser um dos maiores salários do Brasil. Tem a vida dele toda para ser ídolo de um time brasileiro. Então você não perde a oportunidade. De novo, eu tô falando assim, eu tinha falado do Gabigol, né? Cara, o cara só desvalorizou. Eu esqueci o que eu ia falar. Você quer um exemplo de agora? Você quer um exemplo de agora que eu vou lembrar. O Ryan, que acabou de sair do Vasco e foi pro Bournemouth. Ele fez essa decisão, isso sem querer entrar na situação do clube, do Vasco, que é um time que precisa de grana, enfim. Foi uma venda importante para o clube. Se o Ryan der errado no Bournemouth, daqui a um ano ele volta para o futebol brasileiro. Quanto que o Ryan vai voltar e para onde ele vai voltar ganhando quanto aqui no futebol brasileiro? Eu ia falar do Gabigol, Pet, obrigado. Se o Gabigol, quando sai ali do Flamengo, né, tá na briga, em vez de ir pro Cruzeiro, se ele vai pro West Ham, não importa o que aconteceu lá. Se não tivesse jogado nada, volta agora, nessa janela. Era Palmeiras atrás dele, era Botafogo atrás dele. O Flamengo ia tentar ir atrás dele de qualquer forma. Ele só ia valorizar indo lá fora. Ficando aqui, ele só desvalorizou. Dependendo desse ano, amigo, sei lá o que vai acontecer na carreira do Gabigol pra frente, porque ele tá tão acostumado a altos salários. Contrato ele não, mas contrato ele tem. O contrato dele tá garantido. Até tem mais um ano ainda? Tem 2 anos ainda. Então. Mas esse próximo contrato dele pode mudar a carreira dele completamente. E eu citei o Ryan. Eu citei o caso do Ryan, porque se ele sai, por exemplo, sei lá, do Vasco e vai pro Palmeiras, que é um clube hoje mais organizado e com maior poder financeiro, ele vai ganhando 2 vezes mais.
chutando o Botafogo aqui. Naquele momento. Se ele vai pro Bournemouth e volta pro Palmeiras, ele ganha 5 vezes mais. Porque ele teve o Palmeiras, isso que eu falei. O Europa tem peso. Se ele for mal no Palmeiras, e pode acontecer, é um ano que vão falar nada demais. O Ryan não é nada demais. Ia ficar taxado isso, jogo aqui. Agora, se ele for mal lá, é porque não adaptou, futebol inglês isso, futebol aquilo, ele ainda volta aqui como grande Tem jogador. uma outra questão ainda que não foi levantada aqui, né? E aí também acho que é um mérito do futebol brasileiro, que eu também não sei quanto tempo vai ser sustentável. Que é a rota do futebol brasileiro começou a entrar na rota também do mercado europeu. Então, hoje, voltar para o Brasil, após uma passagem de insucesso na Europa, não significa porta fechada na Europa. O Gerson que eu digo. O Gerson veio e voltou. Mas é porque ele... O Vitor Roque foi pro Barcelona. Não dá nem pra dizer que não deu certo, é muito novo, são jogadores novos, tá? Não deu certo no primeiro momento. O Palmeiras foi, fez o aporte e trouxe. O Vitor Roque voltou a meter muito gol aqui. Alguém duvida que daqui a um ano, se ele repetir o ano que fez ano passado, vai de novo para um outro clube, para uma outra liga, para um outro contexto. O Caio Jorge saiu do Brasil, foi para Juventus. Foi artilheiro do Brasileirão, artilheiro da Copa do Brasil. Já teve clube nessa janela querendo levar. O Cruzeiro falou que tinha que aumentar a proposta para levar, né? Que só negociava a partir de 35. Já está podendo ir de novo. Sim. O Ryan, se voltar, não foi bem no Balneário, mudou a situação, veio para o Palmeiras. Um ano jogando bem no Palmeiras, vai de novo. Ou seja, a sua conclusão é que terão mais Gersons daqui para frente no futebol brasileiro. Tem um limite de idade aí, né? O futebol brasileiro, claro, obviamente a gente não vai fazer esse movimento a vida inteira, um ano em cada clube. Vai chegar uma hora também que os clubes vão falar, calma aí, irmão. Não dá para tu sair todo ano ruim de todo mundo. Mas a grande questão é, o futebol brasileiro entrou na rota. Entrou na rota. Os europeus vêm aqui buscar, e não precisa nem ser só de jogadores brasileiros. Carrascal. O Flamengo foi buscar ele na Rússia, ele jogou aqui 6 meses e teve proposta da Napoli para ir agora em janeiro. E isso tem... Entrou na rota, do mesmo jeito. Veio de lá e pode voltar para lá. Então isso é um fator de importância para o mercado brasileiro. E isso tem a ver com a questão financeira, né? Porque agora os brasileiros compram esses jogadores. No passado era uma tentativa de... tenta desenrolar aí para encerrar teu contrato. Então arruma um empréstimozinho, prorroga mais um ano, você fica aqui um aninho comigo. Antigamente era só isso que existia. Só voltava jogador pro futebol brasileiro dessa forma. Hoje em dia não. O Flamengo vai lá e paga 42 milhões de Paquetá. O Cruzeiro vai lá e paga 35 Se quiser levar, paga mais e leva de novo. Não, compram e recusam venda também, porque aí para vender de novo não é qualquer venda. É isso. Então o Caio Jorge com certeza deve ter recebido o Cruzeiro ofertas de clubes que a gente conhece, que a gente tem camisa. Só que o Cruzeiro chegou e falou, não, irmão, nem chega pro jogador. Nem chega pro jogador, isso também facilita. Geral quer falar mais um pouco. Acho que um caso que mostra tudo isso que a gente está falando aqui é o do William, que a primeira vez que ele sai daqui, ele vai para a Ucrânia e tal, que não é a elite, mas ele chega a passar por Chelsea, Arsenal, vem para cá, passa por problemas no Corinthians, problemas com a torcida e tudo mais, e aí vai para um médio, para o Fulham, e agora voltou para cá para tentar voltar a dar certo aqui. Então, engloba tudo isso. A dificuldade de ser ídolo aqui, tá em um lugar menor lá e escalar para um grande, e também essa questão de ir e voltar, ir para lá, voltar valorizado, tudo isso. Pô, esse exemplo é muito bom do William. É muito bom. Por algumas coisas, né? Dele ter voltado, ido. Claro que ele volta lá por tudo que ele fez no futebol inglês, né? Então a galera já conhecia ele. Mas é bom que eu acho que conversa um pouquinho com o que eu falei. Cara, ele volta totalmente sem pompa agora pro Grêmio. Por causa de um aninho no Brasil. Ninguém tá falando direito de William. O William, quando volta pro Corinthians, porque o William vai acabar com o futebol brasileiro. 2 Copas do Mundo, né? 2 Copas. O William vai acabar com o futebol brasileiro e aí, por vários motivos, ele não foi bem. E aí, um aninho jogando mal, meu. Cara, ele tá meio que no banco, no Grêmio, joga às vezes, já é bem menos falado. E aí, claro que a galera do Sul, e eles têm muita razão mesmo, o eixo Rio-São Paulo é muito forte mesmo, deixam de falar muito de outros lugares do Brasil. Mas eu acho que nesse caso do William, é porque ele já não é uma baita contratação pelo que ele fez aqui, cara. Você vai mal aqui, amigo, a gente destrói. É a realidade do nosso Costa futebol. Foi parecido também. O Douglas Costa teve isso também mais pro final da carreira, então a gente destrói. Então o William volta agora para um Grêmio, cara. Certeza que a volta dele lá pro Fulham deve ter tido mais empolgação, um auê lá na Inglaterra do que a volta dele para jogar no Grêmio. Que é claro que tem a questão da idade dele também, mas assim, eu achei um ótimo exemplo. Foi um ótimo exemplo do William, mas só pontuar também na questão do Arias, né? Pô, foi uma decisão errada. Sou muito da tua linha. Depois que acontece, é muito fácil. Eu acho que ele quis dizer depois, né? Acho que ele quer dizer depois. Quando ele vai, eu acho até que... Bom, era um passo natural da carreira dele. Respeitar o que ele chamava de sonho também, porque aí isso é uma coisa muito pessoal. Vai para um lado, uma caixinha, que fica até difícil de medir. Exato. Pô, ele queria jogar lá, mas ele falou, né? Na elite.
Então, assim, ele nitidamente Não, ele confiava no taco dele. Ou seja, ele não atingiu o sonho dele. A Premier League a Premier League não deixa de ser elite, né? Ele quis se aproximar, mas ele não Mas, por exemplo, como é que a gente vai falar da decisão do Ederson de sair daqui do Fortaleza para Salernitana? Olha a chance disso dar errado. E ele foi para Atalanta. Sim. E hoje é um bom jogador. Convocado para a seleção brasileira. Cobiçado por clube grande. Foi para a Copa América pela Atalanta. Sassuolo antes. Como é que a gente vai falar do João Pedro? Foi Sassuolo ou Salernitana já foi direto para Atalanta? Não, Sassuolo era o Mateuzinho, né, do Grêmio. O João Pedro sai do Fluminense e vai pro Watford. Aí, ó. O Watford. Cara, Richarlison tinha também. tudo pra dar errado, né? Segunda divisão. Mas usou como passo de desenvolvimento, claro, jogadores mais novos. Tá né? bonito, hein, pô? Bonitinho, hein, pô? Novinho. Então, assim, a gente tem muitos casos de jogadores. Bruno Guimarães foi pro Lyon, ainda que não tenha chegado num grande clube da Europa, né, do Big Six ou algo do tipo, é um dos maiores ídolos da história do Newcastle hoje. E o Newcastle de hoje não é o Newcastle de 20 anos atrás. É o Newcastle rico, né, que joga Champions League, tá participando, chega em briga por G4 de Premier League. Então, assim, a gente tem vários exemplos de jogadores que deram esse passo de clubes médios, ou até pequenos mesmo na Europa. Salernitana não é nem médio, né? É pequeno. E deram muito certo. E tem outros jovens que vão lá ter essa tentativa. Ryan o Wesley, do Flamengo, foi pra Roma. A Roma já é mais não é um clube grande, né? Também é um clube médio. É médio. Financeiramente está no patamar do Bournemouth, só que até no encantamento às vezes, futebol brasileiro. A Roma é muito mais relevante. É muito mais relevante. Muito mais. O Anthony, que foi pro Ajax, o Ajax também no momento... O Ajax tem uma história belíssima no futebol europeu, mas também no momento que o Anthony vai pro Ajax, não é um momento de relevância do Ajax em cenário mundial. E, cara, ele dá o passo pro Manchester United. Se deu certo depois ou não vem ao caso. 100 milhões. O Murilo foi pro Forest, zagueiro do Corinthians, cara. Fez uma temporada belíssima ano passado. Todo mundo elogiando. Chegou na seleção brasileira. É que esse ano o Forest não tá muito bem. Então, assim, são casos e casos. Tem time que tem jogador que vai para clube médio e dá muito certo e usa como desenvolvimento e vai muito bem. Tem jogador que vai e fala assim, porra, não gostei, não me adaptei. É difícil também, cara, se adaptar a outro país, outra língua, outra cultura, outra comida. Tu já visitou alguns desses lugares aí? Cara, é difícil, o cara fica muito sozinho. Se não tiver uma boa adaptação, se tiver um bom entorno, uma boa cabeça. Isso os clubes também cuidam disso, né? Isso é um detalhe legal, né? Os clubes mais relevantes... Os que têm condições, né? Os que têm condições, eles às vezes até contratam, pessoas para certificarem que ele está se adaptando bem. Também não é para todo mundo, não, né? Aí também não substitui você estar com a sua família, você estar com um amigo, você conhecer onde vai. Quantos brasileiros você já viu falando que estão sentindo falta de comer feijão quando vão jogar lá fora? Por que você acha que o Shakhtar tem sempre 10 brasileiros no elenco? É porque se tiver só um vai dar errado. Os 10 têm que estar juntos fazendo churrasco. Mas agora, porque deve jogar melhor que os ucranianos que tem lá. Mas esse é um ponto, a questão do feijão, mas a escolha de brasileiro. Você já percebeu que ninguém titular sente falta do feijão? Não, isso é verdade. Só quem tá no banco sem estar jogando. Só esses que você tem falta do feijão. E frio também. O titular metendo gol, rapaz, come qualquer comida. Mas assim, esse ponto do falar depois é relevante. Porque a gente tá debatendo aqui o Ares, já sabendo que ele está voltando. Crava aqui agora, eu quero ver quem tem coragem de falar que o Ryan errou em ir pro Bournemouth. O Ares eu quero ver quem vai cravar que ele tá errado. Não, eu tô falando assim, porque isso daqui é um ano. Ele dá errado e ele volta. Pô, não era pra ter ido. Tá vendo? Aí. Pô, deu errado. Eu vou cravar agora e vou cravar se der errado também. Tá certíssimo de... Como o Arias, sim, mas como assim, Arias também tá... De maneira geral... Foi certíssimo. Você tem dúvida que vão falar que ele errou se daqui a um ano ele der errado? Nenhuma. Pô, até porque tem o mercado brasileiro querendo ele, vai sair a tapa por ele pelo mesmo valor. No caso do Ryan, assim, é a escolha do clube, né? Porque aí a gente fala até do projeto do clube, é um clube que passou a vender muito para clube gigante. Então, o clube claramente, ele se coloca como uma ponte no mercado. Então, assim, até racional, é uma escolha... Muita gente falou, por que não ficou mais 6 meses no Vasco e não esperou ir para o Gigante? Será que para o Gigante, nesse momento em que você vai chegar no Gigante sem minutagem adequada... Vou pegar um exemplo aqui do Endrick. O Endrick deveria ter jogado mais no Real Madrid, é verdade, mas ele acabou que não jogou. Então ele ficou até estagnado no momento da carreira, corre o risco de perder a Copa do Mundo, que quando ele surgiu muita gente dava como batata, não queria usar essa gíria, parece que eu sou muito velho. Mas, todo mundo achou que o Endrick ia para a Copa do Mundo e tal. Às vezes o Real Madrid não foi o melhor primeiro caminho. Se o cara, vou pelo Bournemouth, que não é nem dá um passo para trás para dar 2 na frente. Não, o cara já se coloca na Premier League, já é até um passo à frente.
O cara tá jogando, tá metendo gol, evidentemente que as coisas ainda podem dar errado, mas ele, do jeito que ele começou, pinta que vai ser coisa boa. E com menos pressão também, ô Canedo. Menos pressão, você tem mais espaço para se desenvolver, é um clube que tem paciência com o jovem. Imagina, vou pro Barcelona no Barcelona, meio do ano, reserva do Lamine Yamal. Mas, de novo, tudo depende, né? O Vini Júnior foi, tinha o Cristiano Ronaldo lá, e o Hazard sendo contratado para a posição dele. Não, mas não foram de imediato. Não, tudo bem, mas quando ele foi, era o Hazard contratado na posição dele, um dos melhores do mundo. E deu certo. Então, tudo e o Hazard depende. Mas só sobre essa questão do Endrick, que pode ir para a Copa ou não, teremos um programa aqui sobre isso, já é o mais debatido. Então, já se inscreva aí no canal, meu amigo. Já deixe seu like, vem nos comentários. Quais serão os centroavantes da seleção brasileira na Copa do Mundo? Isso deve estar muito difícil pro Ancelotti, tá pra gente também, mas vai ter um programa disso aqui. Já vou te antecipando. 2 programas aqui. Eu tô Vamos trabalhar se não essa tiver, semana. amigo, se não tiver problema de vocês, off. mas vai ter. Quais serão os centroavantes da Copa do Mundo? Para isso, você tem que estar inscrito aqui e ativar o sininho. Em off pro nosso público, porque merece também informação em primeira mão, né? Seria o programa de hoje se John Arias não fechasse com o Palmeiras. Valeu, Arias. Obrigado. Mais um motivo aí. Valeu, mas esse assunto tá melhor. Geral quer falar. Só comentando, primeiramente, a questão de ter a chance de jogar uma Champions League. Juninho jogou pelo Qarabag. Voltou, foi massacrado pela torcida do Flamengo, certamente com razão. Está fazendo gol agora no México. E você falou sobre a questão do jogador que joga no sul do país. Carlos Vinícius, se jogasse pelo Flamengo ou pelo Palmeiras hoje, estaria na disputa sobre quem seria o 9 da seleção da Copa do Mundo. Concordo. Com Eu acho que teria pressão sobre isso. O que voltou a ponto, não. Tudo que a gente já conversou aqui hoje voltou, de repente, a ponto ainda de virar ídolo, tendo feito uma carreira meio maluca, né? Mas pelo que ele fez lá fora. Que aí também a gente tem que separar, voltando lá no que o Gabigol falou no comecinho, né? Ele tá explicitamente falando de quem joga num time grande, e é ídolo. Tem um grande salário e é ídolo aqui. Ele tá falando da posição parecida com a dele. Ou seja, tem mais meia dúzia do Brasil. Não era o Carlos Vinícius. Eu, por exemplo, agora, que eu nem pensei em falar do Carlos Vinícius, eu não sei nem de onde saiu o Carlos Vinícius aqui do Brasil, por exemplo. Eu não tenho nem a volta dele. Não sei se alguém ainda... Ele era do Palmeiras, né? Ele era da base do Palmeiras. Não, base do Palmeiras e foi direto. Então é diferente. O próprio Igor Thiago, que eu falei aqui, né? Ele começou bem, né? Eu lembro de fazer o jogo dele na base aqui do Cruzeiro e tal, mas ele não vingou no profissional, aí o time acaba vendendo. Então é diferente, é bom a gente lembrar disso. Mas o Carlos Vinícius deu tempo, né? Ele foi, e o que ele tá vindo pro Brasil, o que ele tá ganhando aqui, com certeza ele também não tem um salário baixo, foi pelo que ele fez lá fora, né? Então volta muito daquilo que a gente falou, dá tempo de você ir lá e depois vir aqui. Parece que você tirou as palavras da minha boca, porque eu ia falar assim, a gente já falou vários nomes, vários casos, jogadores que saíram jovens, jogadores que saíram mais velhos, Quantos casos, igual ao citado pelo Gabigol naquela entrevista ali, ídolo de um grande clube que vai para o médio europeu, a gente consegue... Pois é. Meia dúzia. Recente? Não lembro. Citar semelhante. Eu cito 2 aqui que eu lembro assim, Gerson, que saiu do Flamengo, ídolo do Flamengo. Não no mesmo patamar, mas ídolo do Flamengo. Ele era ídolo do Flamengo. Foi pro Zenit e também voltou por 6 meses. E eu lembro do Igor Jesus. Pega o microfone aí pra complementar. Ídolo do Botafogo. O Scarpa. Que sai pra ir pro Nottingham Forest. O Scarpa recentemente no auge do Palmeiras. O Scarpa no auge que não era ídolo. Não. Pode ser considerado. Tava grandão no Brasil, o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Mas olha quantos poucos jogadores saem nesse cenário. Fred se aplica isso. Fred sai como ídolo do Cruzeiro, bate no Lyon, não dá certo e volta para ser ídolo no Fluminense. Mas ele sai com quantos anos? Bem jovem. Assim, ele teve uma passagem longuinha lá, ele fez seus gols, ele vai até uma Copa do Mundo, né? 2006. Não, você tá falando como se fosse, vai até numa Copa do Mundo, pegou um ônibus ali, foi ali na Avenida ali. Não, o que eu quis dizer é confirmar se ele ainda estava lá no Lyon na época. O Arias sai com 27 anos do Fluminense pro Wolverhampton, o Gerson sai com 27 anos do Flamengo pro Zenit, o Igor Jesus que sai mais novo, né? Sai com 24. Mas assim, são negociações que já fogem um pouco do padrão. O Fernando me ajuda aqui, nosso diretor, que ele saiu do Grêmio Anápolis pro futebol... O Carlos Vinícius. Português. Grêmio Anápolis é Goiás, é isso. Ele era zagueiro na base do Palmeiras. Era zagueiro na base do Palmeiras, Ou seja, a gente chegou à conclusão... E vocês falam do Rafinha? O Rafinha também foi pro futebol português. É verdade. Depois foi pro Rennes da França. Aí sim foi pro Leeds. Ou seja, o que mais teve tem, toda uma trajetória. Gabriel Magalhães, pô, saiu do Havaí também. Eu acho que a gente vai chegar... Talvez esse programa tenha servido pra gente chegar à conclusão. Se você é jovem, vale a pena o caminho da Europa, porque você tem uma garantia que você ainda pode jogar aqui depois. Agora, se você já está há um tempo, você estourou tarde,
e você alcançou um status legal aqui, aí beleza, aí você bota na balança. Mas eu acho que se você for jovem, tem que arriscar. Tem que arriscar. A minha conclusão... Você tem pouco a perder. A minha conclusão é faz o que você quiser, meu amigo. Faz o que você quiser da sua vida, que é o que eu faço com a minha. Faz o que você quiser. Tirando John Ares, eu deveria estar escolhendo o seu destino, não você, Aí o que esse garoto tá se segurando para não falar do John Ares? É porque não cabe no programa, não cabe muito no programa. O que eu quero falar para ele não cabe aqui nesse programa. Palmeiras e Fluminense, quando é que é? Alguém já olhou? Caso analisar, assim, fato é, né? Fato é. Irmão, é uma decisão que ela é muito difícil e muito individual, muito particular. Depende muito do momento. Não é nem assim, ser ídolo no Brasil. Irmão, tu pode ser ídolo como o Gabigol estava sendo. Ídolo no Flamengo e a torcida do Flamengo já estava pegando no pé dele. Porque ele botou a camisa do Corinthians. Não, ele teve uma queda de rendimento. Aí ele teve uma queda de rendimento. A renovação era por um valor, não por um quis salário. fazer xixi. Ele não estava mais desempenhando para ganhar, segundo alguns torcedores, né? Não estava mais desempenhando para ganhar o salário que ele ganhava, e ele queria aumentar, porque eu já falei isso também. Futebol é uma coisa incrível, o futebol brasileiro. É o único lugar do mundo que você renova, não jogando nada, pelo dobro do que você ganhava. Você não desempenha e renova por mais do que você ganhava. Você já viu isso em alguma profissão? Não. Futebol tem. Não sei futebol se lá tem fora muito. deve ter também. Futebol tem muito. Porque assim, o Gabigol, ele queria renovar com o Flamengo, o salário dele seria maior. Isso. No e momento ele foi que com salário maior para outro lugar. Exato, ele foi para um salário maior. Então, assim, essa posição do Gabigol é ídolo, mas talvez o Gabigol com um ano de Flamengo, no banco, irmão, não jogando nada, a torcida pegando no pé dele toda hora. A relação mais conturbada vem o West Ham. Pô, quero levar esse cara que tá no teu banco. Às vezes ele olha e fala assim, opa, acho que é melhor ir agora, dá pra ir, hein? Ou seja, você aí que assistiu a declaração do Gabigol, e concordou com ele, e tá explotando isso, jogando isso para todos os jogadores do futebol brasileiro, vamos com calma, vamos devagar. É uma posição muito específica, igual o Gabigol, a gente falou aqui, chegou a 5, 6 nomes. Ele falou por ele e por mais 5 pessoas. E te falar... Todo o resto, quantos jogadores de futebol existem no Brasil? 300, 400, 1 milhão de jogadores? Então aí é cada casa, é um caso, cada casa é diferente, cada um escolhe com as suas próprias escolhas de vida. Até ele esteve na situação de falar não? Nem ele eu sei se ele teria. A gente está trabalhando com a informação que ele passou de que ele recebeu a proposta. proposta. Mas, porque uma coisa é igual o Fabrício Bruno. Chegou a proposta, o Flamengo falou sim, aí o cara falou não. A gente não tem essa informação que isso de fato aconteceu. Ele teria balançado ele. E ele falou assim, não vou para tal lugar? Acho que isso não chegou a estar nesse E outra, de momento, lugar. Às vezes o West Ham chega aí agora no meio do ano, Fabrício Bruno não foi convocado, imagina, não foi para a Copa do Mundo, o Cruzeiro, pô, não tá embalando, o Tite, não sei se vai acontecer com o Cruzeiro. O West Ham chega e fala, pô, te quero de novo, irmão. Às vezes ele vai. Às vezes ele pensa, pô, agora eu vou. Agora faz sentido. Agora faz sentido, é de momento. Será que o West Ham, tudo bem que ele agora tá perto da seleção no Cruzeiro, mas de repente o West Ham também pode significar uma proximidade. Até porque, queria até puxar o assunto de seleção brasileira. Você ia falar alguma coisa? Não, essa aí é melhor. O impacto nas convocações. A gente fez um levantamento das convocações de seleção brasileira para competições desde 2018. Quem jogava no futebol brasileiro, em grandes clubes, né? Algumas convocações a gente teve de tipo Léo Ortiz no Bragantino, e quem jogava no médio da Europa. Só para fazer umas ressalvas, né? Shakhtar a gente não considerou como médio da Europa, porque muita gente às vezes vai para o Shakhtar ou ia lá atrás com uma motivação mais financeira. E não no nosso debate aqui de, enfim, tá jogando. Mas podemos até considerar, e eu falo, né? 2018, Cássio, Fagner e Jeromel estavam no Brasil, Alisson e Felipe Luiz. A gente botou o Atlético de Madrid como médio, né? Mas me perdoem o... Financeiramente não é. O Bruno Pérez está revoltado. Já seria um grande, mas tudo bem. O patamar financeiro do Atlético de Madrid é muito assim. Fred e Tyson estavam no Shakhtar em 2018 e foram para a Copa do Mundo. Eu acho que esses deveriam entrar. Né? Aí Copa América 19, Cássio, Fagner e Cebolinha no Brasil. Lá fora, Alan do Napoli, que hoje é o do Botafogo, David Neres, Militão que estava no Porto, aí Felipe Luiz de novo e o Richarlison do Everton. Opa, 2019 já tinha bastante jogador de clube médio. 21 na Copa América. Everton Ribeiro, Gabigol, Everton e aí o quarto que foi o Léo Ortiz. Lá de fora, olha só, 6. Paquetá, que estava no Lyon, Cebolinha no Benfica, que é grande no país dele, mas não está ali no creme da Europa. É médio, né? O Renan Lodge, beleza, no Atlético. Emerson Royal estava no Betis, Douglas Luiz no Aston Villa, Richarlison no Everton. Copa do Mundo de 22, Everton Ribeiro, Pedro e o Everton. Lá fora, Alex Telles no Sevilha, Bruno Guimarães já no Newcastle, Paquetá no West Ham, Richarlison num Tottenham, que eu estou contando aí, beleza, como médio. E aí o festival, que foi a Copa América de 24,
que espero que não seja regra para a Copa de 26, né? Pelo que a gente está acompanhando, não vai ser tão assim. Mas olha essa lista, né? Do Brasil, Rafael, Endrick, Arana e Bento, né? A gente excluiu o Atlético Paranaense, é um clube grande, né? Mas na base comparativa aí a gente excluiu. E lá de fora, olha só, tem Atalanta, que é o Ederson, 3 do Porto, Wendel, Vanilson e PP, 2 do Girona, Ian Couto e Savinho. Tudo bom jogador, tá, gente? Ninguém chega na seleção à toa. Porém, você vai lendo a convocação aqui, você começa a estranhar alguma coisa. Douglas Luiz no Aston Villa, Andrés Pereira no Fulham, Bruno Guimarães no Newcastle, Paquetá no West Ham e Joe Gomes no Wolverhampton. Ou seja, jogar lá fora, num médio, até te aproxima da seleção em relação ao grande daqui. Eu tenho essa dúvida, eu já tive esse debate várias vezes. Eu acho que a maioria desses, não a maioria, mas muitos desses foram pelos que eles fizeram no Brasil. Eu acho que jogar aqui, não vou dizer que te aproxima, mas a pressão, tudo bem que agora o Ancelotti também, de repente ele, não sei se ele vai acatar tanta pressão da mídia aqui, mas jogar aqui te bota numa pressão muito grande para você ser convocado. Por exemplo, o Gabigol já foi convocado. Eu acho muito... Mas nunca passou desse número de 3, 4, 5, assim, então... Mas é porque os melhores vão pra lá, Canedo. Não, eventualmente lá, você é bom aqui, aí você vai pra lá. Se você pegar vários dessas... Agora, o Danilo, que tá no Botafogo, ele foi bem pra caramba no Palmeiras, aí chegou lá e foi convocado. Então, mas... O André é convocado jogando lá pelo que ele fez. Essa é a raiz da nossa discussão. Os melhores vão pra lá, então você tem que ir pra lá. Sim, mas eu não acho que esses caras foram convocados só porque estão lá. Não. Porque é isso que muita gente fala. É isso não. que eu discordo. Eu acho que algum pode ser que se destacou lá, mas são vários. Foi o que eles fizeram aqui. O Gabigol, se tivesse ido pro West Ham aí, tá falando, eu acho muito difícil dele ter vestido a camisa da seleção brasileira, jogando lá fora. Porque eu acho que provavelmente ele não ia ter um destaque grande lá fora, e é um achismo grande, obviamente. Mas jogar aqui no Flamengo, fazer gol aqui, te aproxima muito de uma seleção brasileira. Mas essa comparação o Vitinho, tem que ser a mesma bola. A mesma bola no Flamengo, a mesma bola no West Ham. Teria sido chamado? Não, mas para você jogar a mesma bola lá, você tem que ser titular lá, você tem que ser bom lá. É isso. Você tem que ter a mesma bola que eu tô falando. Acho que jogar lá... Você jogar a mesma bola que você joga o Carlos Vinícius, se ele for pro Real Madrid, ele não vai jogar a mesma bola porque ele vai ser reserva. Pra mim é fato que jogar lá aproxima. Você tá em destaque em relação às ligas mais competitivas do mundo. Mas é isso, tem que ter destaque, né? Não é só jogar, é você ser destaque lá. Eu acho que te aproxima. Agora, falando, você acha que 2 jogadores do mesmo nível? O cara tá jogando aqui no Flamengo. Não, no Flamengo, e o cara tá jogando não. lá. No Flamengo eu já acho que é no Palmeiras, no Botafogo, o Vitinho. Você acha que ele ia ser convocado jogando no Burnley? Pra mim tem o Vitinho só foi convocado porque veio jogar aqui no Brasil. Não, concordo. A visibilidade nesse caso é que aí que o Burnley também não é nem o médio, né? Não, e tem o deboche nosso. Quem é esse cara aí do Burnley na porque seleção? é isso, eu ia falar assim, eu acho também, é isso, é contextual, porque quando a gente vai analisar aqui, por exemplo, cara, o Lucas Paquetá no West Ham. Pô, o Lucas Paquetá tava no Milan outro dia, ele foi pro West Ham, ganhou a Conference League, o West Ham tava fazendo boas campanhas na Premier League, então assim, o West Ham tá entre os clubes mais ricos do mundo. A gente defende o Bruno Guimarães no Newcastle joga a Champions League, não é o Burnley que fica lutando pra não cair, ou que cai com 200 rodadas de antecedência. Eu acho que tem que pesar aqui também quem é esse cara que está sendo convocado. O Douglas Luiz, quando foi convocado pelo Aston Villa, cara, o Aston Villa jogava a bola redonda. Era um dos melhores times da Inglaterra, como é nessa temporada novamente. E ele voltou para o Aston Villa, inclusive, faltando 6 meses para a Copa. Então, assim, naquele momento, eu acho que... Quando ele tentou ir para a Juventus, que o Fernando fala também, que na teoria é um time muito maior, a carreira deles é isso, não acabou não decolando. Então, assim, eu acho que tem que pesar também que mais... É a bola também que o cara tá jogando, né? E às vezes, assim, o nome do time ele não é grande, é um time médio, mas aquele time tá bem naquela temporada. Você falou do Savinho e Ian Couto no Girona. Cara, foi a temporada do Girona. Fez a temporada da história do Girona, pô. Foi pra Champions League o Girona. E assim, batendo e jogando bem contra o Barcelona, jogando bem contra o Real Madrid, jogando bem... Irmão... Tanto que nenhum dos dois tá mais lá. Um foi pro Manchester City e o outro foi pro Borussia. Já era do Manchester City, né? Já sim. pertencia ao grupo City. Sim. Mas aí um foi aproveitado e o Ian foi vendido pro Borussia Dortmund, que também já é bem maior do que o Girona. Então, assim, eu acho que é tudo contextual. Não dá pra levar em consideração isso. É melhor. Pô, beleza. Você tá mais próximo da seleção jogando bem no West Ham, depende do momento do West Ham. Porque às vezes o West Ham tá brigando pra não cair, pô. Não, o que eu quis dizer, só pra ficar claro, é claro, se você é bom e é um destaque lá fora, é óbvio que é muito melhor você estar lá que você tá nas principais ligas. Eu tô falando do que tem pessoas que falam do mesmo jogador. Se ele tá aqui ou tá lá, o que te aproxima mais? Como se jogar no Brasil te distanciasse. Eu discordo
Muito disso. Eu acho que tem dois pontos de vista. Volta a falar do eixo aí. O eixo ajuda aí. O eixo ajuda, mas o Caio Jorge foi artilheiro aqui, todo mundo, Caio Jorge foi convocado. Então, mas tem 2 pontos de vista. Mas o Igor Thiago no Brentford metendo gol, talvez vá na próxima e não vá o Caio Jorge, entendeu? Talvez. Eu acho que tem talvez. Dois pontos Vem um programa sobre isso. Eu acho que tem 2 pontos de vista. Tem um ponto de vista da análise geral do torcedor e tem um ponto de vista de quem de fato convoca. Porque o que o Conrado está falando fica mais próximo porque o clamor popular aumenta em torno dele. Mas isso não quer dizer que a opinião do cara que convoca é a mesma do clamor popular. E por que eu tô falando isso? Porque o cara, se ele jogar a mesma coisa aqui no Brasil e jogar a mesma coisa na Premier League, para mim tem um peso maior ele jogar na Premier League, porque o nível de enfrentamento dele é maior. Se o cara é um ponta e tá driblando todo lateral que vem pela frente, todo zagueiro, é uma coisa ele driblar o zagueiro do Manchester City, do Liverpool, do West Ham que seja. Outra coisa, ele driblar o zagueiro com todo respeito da Chapecoense, com todo respeito ao zagueiro, mas enfim, de qualquer outro do Ryan esse fim de semana, o dinheiro foi bom. Exclui esse gol da conta. Talvez tenha sido um marcador mais fácil que ele passou na carreira. Pelo Vasco, no campeonato estadual, ele nunca pegou nem contra o Maricá ele teve. Mas, enfim, esse é um ponto importante. O nível de enfrentamento tem que ser levado em consideração. E ele não é levado em consideração pelo clamor popular. Porque o cara que não vê a Premier League, ele não acha que o cara que está destruindo no West Ham mas por isso que eu falei... jogar no Flamengo e não vai jogar a mesma coisa. Por isso que eu falei que eu não sei como isso vai influenciar o Ancelotti, que não é daqui. Mas os outros treinadores brasileiros são influenciados pela pressão. É normal. Se deve ou se não deve, é normal. Primeiro que o cara é brasileiro. Você, por exemplo, você é um cara que eu sei, que acompanha muito, sabe demais de futebol. Você viu mais jogos do Caio Jorge ou do Igor Thiago na sua vida? Do Caio Jorge. Mas assim, não é nem perto. Você viu muito mais o Caio Jorge, mas muito mais o Caio Jorge no último ano do que o Igor Thiago. Eu posso te afirmar isso. Não, eu te afirmei. É isso, então. Então, é normal. Você vê mais o cara que está aqui. Então, o cara que é o técnico, o Dorival Júnior, que está lá, era o Fernando Diniz, é o Mano Menezes, é quem passou... Ele vê mais o cara... No caso do Diniz, ele não tinha nem tempo pra ver. Aí tem a pressão. Mas quem convoca não tem o direito de fazer isso. Mas fazem. Aí, mas quem convoca tem que ver o Caio Jorge igual ver o Igor Thiago. Ele tem essa obrigação. Tem um analista pra ir lá e passar o relatório. Ou isso, ou a equipe. Mas não é o que acontece. No dia a dia, vai na padaria, tá de manhã, o que tá falando com você, o cara que vem, e aí, e o Caio Jorge, hein? E o Caio Jorge tá metendo gol pra caramba, o Caio Jorge, Ou seja, quem convoca é o padeiro, não é o Ancelotti. Cara, é uma pressão que acontece, cara. Você tá mais próximo, não adianta. Existe uma pressão popular, isso é fato, e principalmente se tratando de clubes de massa. E eu não tô defendendo, não, tá, gente? Pelo amor de Deus, não tô falando que é certo, não. Eu tô falando que é o que acontece. Eu sempre falei isso. O jogador que quer ser convocado pra seleção brasileira, irmão, vem pro Flamengo, vem pro Palmeiras e joga bem aqui, que, meu irmão, a chance de você ser convocado é muito maior. É isso que eu tô dizendo. Você tá jogando lá. Agora, é isso que eu tô dizendo. Fato é que jogar bem lá, num clube de destaque lá, e esse clube de destaque não necessariamente precisa ser grande, pode ser um clube médio, em destaque, que faça uma temporada muito boa, aí eu já acho que não. Eu tô falando mais em casos como esse. Você falou, pô, o Vitinho tava no Burnley, ele caiu, voltou pra Championship. Cara, é melhor estar no Botafogo, brigando por Libertadores, brigando por Brasileiro, brigando não, né? Sendo campeão. É muito melhor estar no Botafogo. Você quer um exemplo Mas prático? o Burnley não é o parâmetro, porque o Burnley não estava fazendo uma campanha de destaque. Todos esses convocados aqui, cara, o João Gomes era convocado até o Wolverhampton não estar na situação que está. Agora ele provavelmente não será. Porque como é que você vai convocar o jogador de um time que é lanterna absoluto do... Um exemplo que corrobora com isso, um exemplo que corrobora com isso é o Samuel Lino. O Samuel Lino veio pro Flamengo e foi convocado. Mas essa foi uma das piores convocações não. que eu já vi. Mas foi convocado. Famoso com todo respeito, que ficou muito bonito, inclusive, no nosso cenário. Com todo respeito, mas, cara, foi assim, pau a pau com o Afonso Alves. Não tô nem exagerando. Coitado do Afonso Alves. Apanha até hoje. Foi inacreditável. Ficou marcado. Essa convocação do Samuel Lino. Numa posição que tem tanta... no Heerenveen da Holanda, que tem uns coraçõezinhos. Isso. Essa resenha fez alguém que a galera quer falar lá também. Então, mas essa resenha fez alguém mudar de opinião sobre... E eu não acho que não, né? Eu mudei a minha, né? Vindo, eu falei. Eu acho que tem que ir mesmo. Sobre seleção até, né? Acho que não, né? Se tá mais perto, mais longe da seleção. Acho que caso a caso também. Caso a caso também. Mas eu acho que, no geral, você tá em destaque aqui, te aproxima mais do que você tá no médio para pequeno lá. Nossa geral, a gente está caminhando aqui para o fim, por favor. Bom, eu não mudei de opinião, não. Continuo achando melhor ir para um médio lá. E aproveito também para citar o exemplo do Rafinha, porque ele é um jogador que foi convocado quando era do Leeds. E eu acredito que, assim como eu, na época, olhou e falou, pô, esse cara do Leeds, quem é esse cara?
O cara chegou, destruiu e hoje em dia, pô, você nem fala que é um Rafinha. Jogou Copa do Mundo como um atleta do Leeds. Aí, o cara Não monstro. foi? Inclusive, Ele já era do Barça, já era 6 do meses do Barcelona. Barça. Já era do Barcelona. Mas sobre o Rafinha, é bom você ter falado hoje, porque na época o Tite até deu uma entrevista que ele falou assim, nosso trabalho de observação tá muito bom, a gente até descobriu o Rafinha aí no Leeds. Opa! Peraí. Premier League. Jogando a Eu Premier jogo League. futebol manager, já conheço esse cidadão. Uma coisa é, pô, se o Rafinha jogasse No na Islândia, no futebol da Islândia, tu descobre, cara. Irmão, na Premier League, Vai o que eu toda tava semana, falando aqui. não dá pro treinador falar que descobriu. Mas tá vai aí. o que eu tava falando pegar, aqui. É só pegar o jogo e ver, né? Vai o que eu tava falando aqui. Ele acompanha muito mais o futebol brasileiro, é natural. Não, Primeiro beleza, que- mas aí no primeiro que caso não é dá pra ver profissional, todos. não pode entrar esse discurso. Claro. Mas Uma coisa é o padeiro, eu outra falei. coisa... Gente, Que mas não, entra. quis Eu tô trazer falando, o mérito, né? Eu Quis tô falando pegar do que o mérito. acontece, eu não tô falando que é o certo. Acontece. O cara vai ver mais jogo Deixa do o- Cruzeiro do que do Leeds, amigo. Vai ver. E eu Termina, também acho por que o jogador tem que se permitir andar um pouco de lado também. Às vezes ele chega na Europa, joga em um time, não recebi proposta de um gigante, vou voltar pro Brasil. Não, o Rafinha, no caso, ele foi, rodou, aí chegou no Rennes foi pro Leeds, se eu não me engano, jogou a Championship, segunda divisão. Então, Isso. assim, ele não foi exatamente progredindo de baixo para cima. O Matheus Cunha é outro exemplo. Ele chegou, rodou um pouco na Europa, jogou no Leipzig, depois desceu um pouco pro Hertha, e do Hertha foi pro Atlético de Madrid. Então, assim, eu acredito que a E adaptação... desceu de novo. Pro Wolverhampton. Sim, aí desceu pro Wolverhampton. Subiu, desceu, subiu de novo agora no United. Aí eu acredito que assim, o jogador ele tem que se permitir o tempo para ele se adaptar. Porque muitas vezes ele chega aqui e não se adaptar, não me adaptei, eu vou embora. Não, tem que tentar um pouco mais, na linha de raciocínio de que ele tem que tentar ir para a Europa, né? Eu acho que Ouviu John Arias? Ouviu, né? ele tem que se dar um pouco mais de tempo para se adaptar. O Richardson Não, mas também, por exemplo. desde que ele não receba uma proposta de 25 milhões de euros com salário astronômico Pra jogar de um time que tá brigando para ser É porque campeão isso do aí que você futebol tá brasileiro. falando muitas vezes era o que o cara tinha, amigo. exato, Era o que ele tinha. Não sei se lá atrás, depois do Hertha, se alguém tava dando 25 milhões nele. Né? Mais alguém? Vai? Mas será só sobre o que ele falou, o Eduardo falou, será que essa fala do Tite sobre a gente descobriu esse cara no Leeds já não é uma antecipação à reação popular? Porque eu não acredito que ele seja uma descoberta. Eles estão acompanhando ali e tratando com igualdade, como o Pet falou. Tem que espero ver que da seja mesma certo. maneira. Desculpa, não estão. Eu espero que você esteja Não certo. estão. Acho que não, acho que ele não. Porque Vocês estão vendo o Leeds igual tá vendo o Manchester United? Não estão vendo. Não, mas se ele chega Deveria. na convocação e fala, Rafinha, Leeds. Não. Aí Opa. quando ele convocou, sim. E aí, mas Mas quando lá ele atrás- Não, mas eu acho que tem. A comissão tá. A comissão ele- vê igual. Mas também. eu entendi Não o ele. ponto dele. Eu acho que ele fala Quando assim, ele eu trata- sei que eu vou apanhar por estar convocando esse cara. Então já vou me adiantar Então, falando que eu descobri e melhor vou inventar uma tratar historinha como aqui. uma descoberta. Contou uma historinha bonita. Eu prefiro Que que nem a o sua Arias história fez. seja Sabe? verdade. Historinha bonita. Eu Sabe prefiro- como... Eu Desculpa, prefiro que a Pet. sua história seja verdade do que a do Conrado. Não, Porque um calma cara aí. que é técnico Eles da seleção assistem, brasileira não assistem. Eu acho pode que é do assistir Tite. mais o jogador do Assiste, com Brasil do que o certeza Unifória. assiste. Não tenho direito. Eu posso. Porque eu não sou técnico da Bom, seleção brasileira. esse é o Ele mundo- Você não é pai de pode. gêmeos. Ainda Exatamente. Esse- O técnico da seleção brasileira não pode. Ele Esse tem que é ver o todo mundo mundo o tempo ideal, inteiro, mas a- o técnico da todo seleção mundo. brasileira, inclusive o Carlo Ancelotti, vê mais jogo do Real Madrid do que do Leeds, gente. Isso aí esquece. E Esquece. Ele vai só ver mais mais os uma. caras que ele está recentemente convocando. Só para terminar do que ele falou do Tite, antes de você completar, aí já é a minha opinião sobre o Tite, sobre as entrevistas dele. Sou um grande entusiasta, só que ao contrário das entrevistas do Tite. Você vai usar a expressão? Isso aí Aquela que ele expressão falou. usam pra descrever? com todo- Encantador de... o Lugano falou, né, que encantador de serpente. Isso aí ele estava falando, ele estava querendo se dar o próprio mérito, né? Ele tava, olha só o que eu descobri. A gente foi ali no Leeds, esse cara que vai jogar bem, fui eu que fui lá achar, que ninguém... Eu acho que ele estava mais querendo dizer isso, mas o tiro saiu pela culatra, né? Que ele, pô, como assim você está descobrindo? Faz mais que a sua obrigação, tô com o Pet, faz mais que a sua obrigação de conhecer o cara que joga na Premier League e está se destacando. E só para corroborar com o que o amigo falou, voltando até no início da discussão, o Rafinha usou de resiliência, deu um passo para o lado, como ele disse. Gabigol não quis. Gabigol esteve no Benfica, esteve na Inter de Milão e preferiu voltar do que tentar firmar na Europa, dar um passinho para trás ou um passo para o lado, como ele quis, para aí sim, talvez... A melhor decisão da vida do Gabigol, provavelmente. Amém. Exatamente. Pra mostrar como, na verdade, é caso a caso. Então é isso aí, acho que- acabou o programa desse Se o Gabigol tivesse dando passe pro lado, ele tava fazendo uma rodinha até agora, dando passe pro lado. No Flamengo, amigo, ele teve a maior decisão da vida dele. Pra ele foi perfeito. Tá cravado na história do futebol brasileiro. Não só da história do Teve Flamengo. gente botando ele na Roda da Fama do Brasileirão na frente do Paulo Baia, pô. Ou Aí é seja- a melhor decisão da vida do Gabriel. Ou seja, a pergunta é melhor jogar num grande do Brasil ou no médio da Europa?
Depende. Se você chegou até aqui no programa, a resposta é depende. Ou deixe a sua resposta nos comentários que a gente vai ler e vai debater com você. Já se inscreva no canal, o Vitor Canedo. E, enfim, deixe seu like também. Tenho certeza que quem assistiu a gente até agora saiu mais embasado para o debate. Pode ter mudado de opinião ou não, mas tem agora mais uma resenha para aquele papo de bar, que é a nossa ideia aqui também, né? Então, obrigado. Só mais uma para quem chegou até o final. Só para quem chegou até o final do vídeo. Deixa sua nota pro nosso estúdio, por favor. Boa. Fenômeno. Sua notinha pro nosso estúdio, por favor, pra gente saber o que vocês acharam. Valeu, gente. Obrigado. Semana que vem estamos de volta. A qualquer momento, vídeos longos aí. Vai maratonar, tem playlist e tudo mais. Tem o Pet perdendo no Mega Senha, tá tudo ótimo. Isso, no nosso Instagram tá uma maravilha. Tô me sentindo daquele jeito. Valeu, rapaziada. Tamo junto.